E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o vídeo número 2 da conversa aqui com Fabiano Izoppo, que é o criador do Sal Perfeito Quantum. E é uma conversa muito doida, a gente ama fazer esse tipo de conversa aqui, onde a gente pode falar de vários assuntos dentro da terapia. E fica aí com a gente, que agora é a parte número 2 dessa conversa. Então, se você não assistiu a parte 1, volta lá. Porque é imperdível, né? E também você não vai entender muitas loucuras, porque nós começamos e não terminamos. Foi um papo direto. Então aqui, parte 2, assista a parte 1 também, ok? Então agora vamos falar do benefício do sal. Então quer dizer que... Não, antes da gente falar dos benefícios, eu queria falar então da diferença, que as pessoas falam assim, mas qual que é a diferença do sal integral, né? Porque esse não é o único sal integral que existe no mundo. Existem outros tipos de sal integral. Mas esse é o seu processo. Nesse processo do sal extraído dessa forma, frequenciado, com outras coisas enriquecidas, né? Com água viva e tal. Esse é o seu processo desse sal aqui. A gente encontra outros sais integrais no mercado, mas não é esse daqui, né? Então, primeira coisa que a gente tem que diferenciar. Então, na verdade, a gente precisa explicar para as pessoas a diferença de 3 sais. O sal que custa R$1, vamos falar assim, né? Que é o sal baratinho do mercado. O sal integral do mercado, né? Que tem uns sais aí carinhos até, né? 40, 50, 70 reais o quilo também, mas que é integral normal. E o sal do Quantum. E o sal do Himalaia também, né? E o sal do Himalaia, ele entra nesse integral aqui pra mim. Também, mas ele veio para ajudar. Sim. Porque o sal, como esses nutrientes todos são tirados do sal, da água do mar, o que sobra é o cloreto de sódio. Então esse de R$1, R$2 aí que o pessoal vende. Tá, então peraí. Então o sal de R$1, que ele tá lá no mercado... Ele é pobre, não tem nada. É um sal que, óbvio, é o mesmo sal, foi extraído do mar. Porém, a empresa que extraiu, ela pegou todos esses minerais. São quantos minerais que tem? São 80 e poucos minerais. 80 e poucos minerais. Ela extraiu um a um. Então extraiu o cálcio, o cromo, o enxofre, o estrôncio, o ferro, o fósforo, tudo que tinha ali. Separado. E vende isso para a indústria farmacêutica, vende separado. Exato. E aí sobra então nessa industrialização, sobra o quê? No sal. O cloreto e o sódio. Só o cloreto e o sódio. Isso. Tá. E aí eles ainda colocam o... E daí, como eles tiraram o iodo natural que tá ali, eles têm que iodar. Aí ele é iodado artificialmente. Ok. Uma proporção que não é uma proporção divina. Então já começa a interferência ali. Aí já fora outros... a sobra da sobra da sobra. E tem o processo de refinamento também, né? Exatamente. Aí tem a química para refinar. Então ele realmente é um sal que faz mal. Porque aí ele tem a química para secar, para refinar, que é igual o açúcar refinado, né? Tem aquela química toda para que aquilo possa acontecer. Então é por isso que custa tão barato, porque na verdade é a sobra de um processo. Exatamente, perfeito. Né? É a sobra de um processo, só que ele salga, e como para nós a gente tem o paladar, né? Todo destruído. Todo que precisa do sal, então a gente usa esse sal aí. Engana ok? bem. E aí, para quem tiver interesse, né? Terapeutas naturopatas, trofoterapeutas conhecem os malefícios, né, desses sais, né? Então, se você procurar algum terapeuta, né, alguns terapeutas podem aí ajudar, né? A gente não pode aqui, gente, dar receita ou falar o que causa, o que não causa, né? A gente não pode entrar em detalhes muito profundos, né? A gente não pode. Mas causa-se muitos problemas, né? Então, problemas de tireoide, problemas de circulação, problemas de rim. De rins. Né? Hipertensão. Esse sal barato. Energia. Esse sal. Cognição. Isso aí, a lista é imensa. E a gente acha que não. Mas é só um sal. Mas, porque assim, se a gente fosse ver outra coisa, né, do sal, ainda falando sobre o sal normal, né, o sal baratinho. O recomendado é que nós usássemos no máximo 2 gramas desse sal no dia. Mas a pessoa, aquele pacotinho que tem 1 grama. no
restaurante, Sachêzinho, né? É 1 grama. A pessoa põe aquilo ali só na batata. Uhum. Só na batata frita ali, só na salada, fora o sal que já tá na comida, fora o sal que, né? E hoje em dia, muita fritura, muito condimento. Então, todos os produtos alimentícios, que não são comida, né? Mas são produtos alimentícios, vêm com uma quantidade enorme de sal. Então, além do sal ser ruim, a gente usa uma quantidade muito maior do que deveria, né? E por isso, então, que ele vem causando. Aí já não tomo tanto de água que deveria tomar, e aí vem causando, então, todos esses problemas. A Organização Mundial da Saúde recomenda X gramas de sal no máximo por dia. Mas por quê? Porque esse sal realmente ele é agressivo. Não deveria recomendar nem 1 grama desse sal. Né? 0 gramas. Então realmente ele é agressivo. Aí você vai pro sal rosa do Himalaia. É espetacular já comparado. Isso, então vamos agora para os sais integrais, né? O sais sal integrais, integral, que tem o do Himalaia, tem o sal grosso. Isso. Né? Então, eles têm, mas não tem tudo. Tá, o que aconteceu? E eles não respeitam. Eles agregam outros produtos químicos, tal. E eles não têm tudo como deveria. Por quê? Porque para poder vender esse sal tem que ser mais caro. Uhum. Porque, né, abrir mão de todos os nutrientes que tem ali, que você vende separadamente, né? Então ele não tem todos. E além disso, eles passam por processos químicos para poder fazer o invase mais tranquilo, para poder dar escala e tal. E o sal rosa do Himalaia, por exemplo, que é um sal integral, ele é um sal que não é um sal, entre aspas, vivo, é um sal morto. Porque é de uma colina, de uma serra. Tô falando do sal rosa Himalaia de verdade, né? Isso. Como dizem, tem alguns que são batizados, não são. Tal. Tem uns que são coloridos de rosa. Coloridos de rosa. Mas eles não têm a proporção divina da vida nesse instante. Marítima. Então mas já é um up. Se a pessoa tá usando aquele sal e vai pro sal rosa Himalaia, nossa, e ele foi, na verdade o sal rosa Himalaia tem muita gratidão a esse movimento que houve, porque abriu a mente das pessoas para que, o sal não é um vilão assim como pensa até agora. Uhum. A doutora Lai Ribeiro faz uma aula falando sobre o sal, que está disponível aí para as pessoas assistirem, que ele conta de uma maneira muito legal. Inclusive até me chamou lá para falar sobre o sal, né, a importância do sal na época, e eu fui. E aí depois, e aí veio o nosso sal, que ele é sal 100% integral, sem problema nenhum químico, sem adição, sem nada, além desses benefícios que geram na vida. E além disso tem uma coisa muito forte, que é o que eu falo lá com a gente na empresa e tal, que é a intenção nossa, né? Que a intenção ela é um novo componente hoje no mundo de tudo. Que as pessoas estão abrindo, inclusive tem curso de nutrição que já tem a cadeira de intenção na hora que você está cozinhando. Olha. Que é o amor que você dá. Aquela história eu vou comer a comida da minha mãe e tal. É porque tem aquela intenção que aquela alquimia acaba impregnando naquela matéria. Sim. Essa hoje energia. Isso já é provado. Já é quantificado. Né? Já. Que se a pessoa faz uma comida com raiva, aquela comida pode fazer os outros passar mal, né? Exatamente. A pessoa, isso já... Então e a gente faz, então, além disso, tem esse amor, essa intenção de compartilhar com as pessoas, e a gente gosta de ter feedback e ver que realmente, por isso que eu vou fazer com a maior alegria do mundo as entregas quando eu posso, né? Porque a gente sente e as pessoas contam, né? Cara, você acredita que eu era inchado e tal, eu tentei de tudo, rodei o mundo, e agora em 10 dias usando sal, eu comecei a enxergar de volta meu calcanhar. Olha só que louco. A minha calcanhar mãe... não, o tornozelo, né? A minha mãe, ela usa, né, o sal, e aí uma tia minha que não mora em Ribeirão, né, viu e falou, nossa, Beth, o que você fez? Que você desinchou? Porque lá em casa nós temos umas canelinhas, sabe? Então, meio avantajada. Mas não é só vocês. E aí, a hora que a minha tia viu, falou, é o sal lá, que a Juliana... Aí minhas tias tudo usam sal agora. E são 10 tias. Porque então, é bem coisa de tia. Sabe aquelas pernas... cheio de variz e grossa assim, né? Aquilo a gente acha que é natural por causa da idade. É mentira. É outra mentira que foi vendida para nós. Não é a idade, é o problema desse problema de homeostase, não tá tendo o equilíbrio do meio interno com o externo, né? Que quem faz isso é o sódio e potássio. Sim. É a famosa bomba de sódio e potássio. Exatamente, né? Que faz o equilíbrio. São 2 minerais que são ricos nesse sal, né? Abundante. Então as pessoas demonizaram o sódio é importantíssimo. Sim. O problema dele é isolado. Né? Bom, mas vamos lá então. Aí o pessoal fala assim,
Mas eu tenho que usar esse sal, então, só na comida? É só pra pôr na comida? Ou é só pra tomar? Eu tomo, mas eu continuo cozinhando com o outro. Porque... Bom, antes disso eu preciso falar uma coisa que é muito importante, pra ficar bem claro. Então nós vamos falar aqui do uso que a gente faz desse sal. Eu uso, a Ju usa, um monte de gente usa, né? Para a manutenção da saúde como fonte de nutrição, né? Então é diferente, né? É diferente de ser um tempero apenas. E quando a gente fala aqui que a gente usa esse sal em maior quantidade do que recomendado pela OMS, então o pessoal que está ouvindo tem em mente que não é o sal de cozinha. Não, recomendado lá da OMS é para sal de cozinha que vende no mercado, que é pobre de minerais, ele foi todo delapidado, tirou tudo lá, então sal pobre, tá? Não é desse sal que a gente está falando, nós estamos falando de outra coisa, né? Nós estamos falando desse sal integral aqui, né, do Quankton, que é esse aqui. Nós também não estamos falando, a partir de agora, de qualquer sal integral, né? Nós estamos falando desse aqui. Eu não iria querer inventar a roda. Sim. O processo meu, antes, eu fui buscar outros sais, assim, sabe? O sal de Guerlain, o sal céltico, eu busquei o que tinha no mundo. Mas não conseguiam entregar aquilo que a gente precisava. Então, se não tem, vai tu mesmo. Então, a gente teve que fazer. Sim. Entendeu? E a água do mar é isso. E aí, como a gente conseguiu achar uma forma, e aí o meu desafio agora é conseguir escalar. Hoje a nossa produção é limitada, é pequena, então não é qualquer um que tem acesso, porque a gente não consegue atender. Esses dias até deu um problema na produção, a gente atrasou, e aí as pessoas entram em desespero, porque daí começa a pressão alta desses clientes começa a aumentar de novo, começa a gerar outros problemas, porque elas vão ter que ir para outro tipo de sal. E elas tentam ir buscar outros. Mas tem um sal integral X, não sei o quê. Aí elas sentem a diferença e falam assim, cara, eu não sei se é psicológico ou não, o que é, mas eu não consigo ficar sem. Sim. E a gente não consegue mesmo. Então vamos lá, que você já começou num assunto polêmico, né? Como assim pressão alta? Esse sal, ele aumenta a pressão? Ele regula a pressão? O que acontece com a pressão quando eu faço uso desse sal? Vamos falar do que acontece com o sal comum primeiro? Para a gente comparar o antes e depois, né? Então, o sal comum, a gente sabe, né? Que se você passa da recomendação de uso dele, claro que ele vai causar hipertensão no longo prazo, né? Então, ele é prejudicial à saúde. Esse é o sal comum. O sal Quankton, o sal que você produz, o que ele tem de diferente disso? Então, um organismo perfeito, né, e é o que vocês se propõem no caso das terapias, né, que todo mundo está ouvindo a gente também, que são os terapeutas, os médicos, os biomédicos. A gente sabe que é importante constelação, é importante fazer vários tipos de terapias e etc. Mas se não resolver as coisas fundamentais, como você falou, que você fala muito bem lá naquele que você fazia matinal lá, respiração, que é o primeiro de tudo, né? Então, respiração, e daí na respiração você tem 3 tipos de gases, né? O oxigênio, o hidrogênio e o ozônio. O ozônio é esse que dizem que é o que faz os galos cantarem pela manhã. É o momento que tem mais ozônio e aquilo é que faz o galo cantar. Enfim, algumas linhas de... Mas então, esses gases da vida, eles são... A gente não costuma... As pessoas estão com respiração curta, né? Porque elas estão mal tonificadas, não estão fazendo exercício, estão comprimidas com a gordura visceral e todas as outras coisas. E os movimentos peristálticos, eles estão comprimidos, não estão sendo estimulados por falta de água e por falta de minerais. Então, a pressão arterial, ela é causada, um dos motivos é essa gordura visceral, a falta de exercício e tal, mas o estímulo do movimento peristáltico das artérias, das veias e do corpo todo, que ajuda a circulação, fica comprometido também por falta de minerais. Pois é, porque o mineral ele é um modulador, né, como a gente comentou. E um estimulador, né? Isso, e é diferente, importante falar isso. É diferente quando você nutre o corpo, que são alimentos construtores, né? Gordura, por exemplo. Que mais, amor? Carboidratos e proteínas, né? São construtores, né? Eles constroem novas células, beleza.
Já os minerais, eles são moduladores, ou seja, eles dão força, ou quando estão em falta, eles vão tirar a força, né? Dá tônus para aquele músculo, para aquele órgão. E o movimento peristáltico, para quem não sabe, né, não é só no intestino, né? As veias e artérias fazem um movimento assim de tirar o leite, ou apertar a linguiça, né? Apertar a linguiça. E esse movimento aqui é o movimento peristáltico que ajuda na circulação sanguínea, entre outras coisas, né? E aí, sem a modulação do mineral, as veias e artérias começam a perder essa propriedade de fazer o movimento peristáltico. Junto com o intestino e um monte de outras coisas, exatamente, né? Isso. Então complica, não tem a modulação. E os rins precisam muito dos minerais para ele trabalhar de forma efetiva. Tá, então eu estou entendendo aqui que quando eu uso sal do mercado, o sal de R$1, eu estou apenas salgando a comida. Eu estou ingerindo cloreto de sódio. Quando eu ingiro esse sal, eu estou ingerindo mais de 80 tipos de minerais. Então, é essa a diferença gritante. Eu não estou apenas salgando, eu estou nutrindo a comida e o meu organismo, o meu sangue, né? O meu organismo, todo o meu compartimento hídrico. Boa. Gostei. Estou nutrindo a minha caixa d'água. E aí, com isso, os meus vasos, os meus tecidos, o meu organismo vai ter os benefícios desses minerais. Cara, e é impressionante. A gente bota o sal comum na boca, ele agride, ele queima. Nossa, você sente um negócio meio radioativo, né? Um negócio que queima, né? Esse aqui é diferente. Dá vontade de comer ele puro, né? Você bota na boca, ele tem sabor. Né? Ele provoca o quinto sabor chamado umami, né? Que é o sabor perfeito. Isso é fantástico. Isso é muito louco. É fantástico. Você faz um chuchu só com esse sal. É a coisa mais divina que tem, né? Os alimentos, ele parece que tem realçador de sabor, né? Olha que coisa. Mas os realçadores de sabores, eles são formados de glutamato monossódico, ou monossódico glutamato, que é um neurotransmissor. Que quando ele isoladamente, como é o caso de uma indústria japonesa que conseguiu descobrir isso e tal, e vende aí, põe nos salgadinhos, etc. Se tirar aquilo ali, acabou o sabor, né? Acabou. Só que ele é um neurotransmissor, porque o que faz a transmissão nervosa, você sentir que eu acabei de apertar meu dedinho, a ponta do dedo veio para o cérebro, é o glutamato monossódico que faz essa transmissão nervosa. Só que ele é um neurotóxico, é um neurotransmissor tóxico quando ele é isolado. Sempre a história do isolado. E aqui já provoca de forma natural. E fora que é um sal sintético também. É sintético. Um sal sintético é mais dificuldade para ser filtrado lá pelo rim. Exato. Vai complicar. Cara, o japonês, por exemplo, minha esposa, ela é japonesa, né? Descendente de japonês. Mas eu já fui pro Japão e tal. Aí todo mundo enaltece os japoneses e tal. Os japoneses, a maioria deles tem uma nutrição horrível. E há muito tempo, não é de agora. Tem uma região de Okinawa, que são os japoneses de Okinawa, que é diferente daí. Aí eles têm, é conhecido como uma das zonas azuis do mundo, né? Zonas blues lá, né? Blue zones. Como é o caso ali na Sardenha, na Itália, na Califórnia tem uma parte lá, que são 5 zonas azuis onde as pessoas são mais longevas. Então no Japão tem Okinawa. Mas o resto do Japão, saudabilidade zero. E eles são extremamente dependentes do glutamato monossódico. Então o shoyu que eles fazem, né? Eles colocam muito esse glutamato aí. E aí, no caso do Okinawa, não. Okinawa porque eles comem muita alga e muito sal, porque é bem marinho e tal. Então os japoneses e Okinawa são diferentes mesmo. E a gente vai questionando, vai entendendo por que isso, por que aquilo e tal. Você vai vendo que a cultura mediterrânea, por que enaltece tanto a cultura mediterrânea? Não é por causa do azeite de oliva e tal, é porque eles estão na beira do mar e tem muito sol. Esses 5 blue zones que têm longevidade, todas têm muito sol. Meu amor, a gente tem que morar na praia. O sol é uma coisa extraordinária. É lógico. Tanto é que essa guerra da Rússia com a Ucrânia, eu fiz um processo terapêutico no começo da guerra, bem no começo da guerra lá, e eu vi assim e falei, nossa,
os russos não querem a Ucrânia por nada, eles querem o sol da Ucrânia. E eu nem sabia que tinha tanto sol na Ucrânia quando eu fiz isso aí. E eu enxergando assim, falei, cara, não acredito. Os russos querem o sol da Ucrânia. Pois é, o europeu vem pro Brasil pra quê? Alemão ama Brasil, né? Por causa de sol, né? Sol, cara. Você vai pra Holanda, eu fui pra Holanda esses dias, faz uns anos atrás, mas eu fui tem uma loja chamada HM lá, né? Que aqui no Brasil tinha HM antigamente, mas lá tem HM faz muito tempo. E aí o vendedor, assim, em vez de me atender, ele tava no sol. Eu falei, pô, o cara, em vez de me atender... Cara, é porque o sol abre às 10 da manhã, ele levanta um pouquinho, às 4 desce. Ele não faz o ciclo completo. E o pouquinho de sol que aparece, os caras aproveitam. Aquilo é uma dádiva. Olha que louco. E a gente tem um ciclo completo aqui do sol, né? Então a gente é muito, muito afortunado. Muito privilegiado, verdade. Né? Mas então, e esse sal aí? Então quer dizer que ele é bom para a saúde ao invés de ser nocivo? Então, por isso que os rins agradecem. Por isso que o coração agradece. E é extraordinário porque ele ajuda todo esse processo. Então, água, sol e sal, né? Aí vem a história do jejum. Né? Sim. Que jejum é saudável sem água, sem sol e sem sal não é saudável. Né? Porque daí as pessoas tentam fazer jejum e fica jejum. É. Então eu vou ficar lá 12 horas, 16 horas, 24 horas sem comer. Aí as pessoas não tomam água, não respiram, não tomam sol, né? Então tem muita gente que não consegue fazer jejum. E aí eu falo, põe um solzinho na água. Isso aí. Só põe um solzinho na água. Isso aí. Né? Você vai ver, aí a pessoa consegue fazer, né? Tranquilamente. Você tira completamente aquela necessidade da comida porque você está nutrido. Perfeito. Né? Então você consegue ficar de jejum o tempo que for necessário. Inclusive a sua esposa, nós, né, precisamos trazê-la aqui. Ela ficou 40 dias em jejum. 40 dias e 40 noites. Meu Deus do céu, imagina. Sabe por que 40 dias e 40 noites, cara? Porque os últimos 6 dias, 5 dias, falta, por exemplo, ela estava no 33º dia. Falta só 7 dias. Então, se eu conseguir 33, falta só 7... Tá fácil. Tá fácil, mas a proporção é diferente, né? Porque uma hora... 1 para 1000 daí. É 1 para 1000 e cada vez mais... E cada vez, tanto vai é que piorando. No último dia, quando falta lá do 24 horas, não é daí 24 dias que falta, é 24 anos. Né? Porque a proporção, ela é... Tanto é que teve um famoso aí, um cara extraordinário que buscou fazer os 40 dias. E ela falou assim, ele não vai conseguir fazer. Eu tô torcendo que ele faça, mas ele não vai conseguir. Eu falei, por quê? Porque eu sei o que é chegar no 39º dia e aquilo ali é insuportável, porque o corpo está fazendo um trabalho de autolimpeza, Sim. essa cirurgia natural divina que é o jejum, que biblicamente está bem explorado ali, só que as pessoas fazem vista grossa porque elas não querem pagar Sim. aquele preço. Né? Mas Jesus diz, né, assim, quando você fizer o jejum, não apareça assim, ele explica como faz. Ele fala quando você fizer, ele não fala assim, ó, se você quiser. Se você... Não tem essa condição. Porque a condição para você se tornar, virar a tua chave, tá no jejum. Né? O jejum de 1 dia, de 3 dias, Nós de uma vamos fazer semana. um programa só de jejum. Aí a Rê vem pra gente falar sobre jejum, porque isso é fantástico. É fantástico. É porque o jejum ele é uma das ferramentas e sabe quanto custa fazer jejum, né? Por isso que ela é extraordinária e ela foi desempoderada, né? Não, e se ela custa nada. Se a gente falar dos animais, de tudo que, né, de quando a gente começa a estudar o jejum, é fantástico. É fantástico. Só que hoje, claro, como tudo no mundo hoje, tem gente fazendo cagada com jejum, com tudo, né? Então, depois nós vamos fazer então um programa só pra falar e a Rê vem, a gente conversa. Mas você pode ver que tá tudo interligado, né, Ju? Então, água, respiração, sol, o sal, jejum, né? Então, os terapeutas médicos estão assistindo a gente e tal, para eles potencializarem os tratamentos dos seus pacientes, dos seus clientes, não basta o cara ir lá e fazer um processo terapêutico de regressão e ele descobriu que ele foi uma pessoa que foi violentado, sei lá, beleza, aquilo dá uma ressignificada na narrativa e tal, mas ele continua se arrebentando no corpo, não respira, não, né? Pois é, então... Pode falar, mano. Eu ia falar de como tomar o sal, então, de como usar o sal. Mas antes de fazer um cortezinho aqui, rapidinho, né? Falando de como funciona a terapia integrativa, né? Desse jeito que você falou aí. Então,
o que adianta, né? Você querer resolver traumas emocionais se seu corpo não tem nutriente para processar, seu cérebro não funciona fisicamente como um computador, um celular, né, que está lá com a memória abarrotada, né? Não funciona. Simplesmente é o hardware, né? Que nem se fosse um computador, é a máquina, né? Não é o software. Não funciona porque não tem sal, porque não faz eletrólise, por exemplo, né? Pô, mas quer dizer que o sal tem implicações neurológicas? Muito. Sim, muitas. Eu, por exemplo, quando tomo, meu estresse, dá aquela baixada, né? Então a pessoa, imagina, talvez você que está assistindo a gente aí, você já esteve ou conhece alguém que está descompensado. A pessoa fala, não, tô todo zoado, tô tudo fora tá tudo fora, tô fora do eixo, Então, se você já se sentiu assim, você que está ouvindo a gente, né? Se você já se sentiu assim, pensa comigo. Faltam minerais para modular. Tá faltando minerais no seu corpo. Então, o pâncreas ele não está funcionando como deveria, o intestino, os rins, a circulação sanguínea, está tudo meio fora do ponto, entendeu? Isso acontece por falta de minerais. Aí você não respira direito, você não dá combustível para o seu corpo. Você não consegue, o seu corpo não tem aquele oxigênio para transformar no seu sangue lá e fazer a manutenção das suas células. Não tem porque não respira direito. Não tem água porque você não toma água direito. E aí não hidrata, não sei se você sabe, mas a gente é feito, maior parte do nosso corpo é feito de água, né? E, principalmente, na minha opinião, você está com a sua cabeça poluída, com os pensamentos tudo torto aí, viajando aí, só vive de redes sociais, uma poluição danada mentalmente, né? E que afeta todas as suas emoções. Fala pra mim, como é que essa pessoa aqui tem saúde, gente? Como é que vai ter saúde física ou emocional? Não toma sol, não pisa na terra. Como que vai ter saúde? As pessoas chegam num psicólogo, por exemplo, faz trabalho excelente lá, mas não dá nem para conversar, porque ela não consegue processar, entendeu? Perfeito. Então, é por aí, né, Fabiano? Perfeito. Então, o terapeuta, ele precisa que o seu paciente faça essa lição de casa, né? Para potencializar o seu tratamento. Porque senão fica aquele que você falou assim, leva para arrumar o celular, mas tá tudo despirocado ali, todo sem memória. E justamente o celular é um exemplo legal que você usa, ele é feito de armazenamento dele ali, é feito com silício, né? Silício. Por isso que chama Vale do Silício. Isso. Que é um mineral. Pois é, placas, o lítio, né, na bateria. O lítio na bateria. Então, é a prova de que a gente não vive sem os minerais. Você sabe quando a pessoa tem muita fome e não para de comer, o que ela está buscando são os minerais. Por isso que ela salta a geladeira e o armário. Sim. Quando ela resolve a anemia mineral, acaba com a fome celular. E aí, quando acaba com a fome celular, a célula fala assim, cara, até que enfim. Obrigado. Não, ela não fala assim, obrigado. Não vou discordar. Ela fala assim, ó. Obrigado! Mas é besta esse meu marido. É verdade. E por isso que quem consome o sal, por exemplo, na água, uma certa medida aí, né, na água, se perde a fome. Perde a fome. Então, quem tem compulsão alimentar... Compulsão alimentar é isso. Tem problema aí de... Não consegue parar de comer doce, não consegue parar de comer farinha branca, né? Com gordura, né? Que é pão, bolo, essas coisas, né? É incrível, você toma o sal direitinho, aí não dá vontade de comer. E aí você consegue fazer uma dieta mais adequada, né? Pelo menos, começar a comer nas horas certas, parar de comer fora de hora e comer menos besteira, né? Quando a gente fala besteira, é aquilo que você que está querendo emagrecer já sabe, né? Dá um tempo aí com açúcar, com doce, né? Tudo aquilo. E passar a comer as coisas mais saudáveis, né? Então o sal ajuda demais nesse processo. Inclusive a palavra saudável vem de sal, né? Como sala, como soldado, como salário, tudo vem de sal. É mesmo? Salvador. Pô, interessante isso. Tudo vem do sal. E assim como as palavras começam com AL, né? Almofada, almôndega, alface, é tudo árabe, né? E nesse caso o sal está aí. E então o sal ele é divino, ele é extraordinário, por isso que foi desempoderado. E aí nosso objetivo é compartilhar com todo mundo. E junto com ele, como o sal
ele é universal, a gente acaba tendo acesso a todo mundo. Por isso que é legal daí nesse caldo todo a gente saber e aprendendo, a gente faz essa troca e vai aprendendo essas questões em relação à vida. Água, sol e sal, tal. E aí você falou dessa teoria médica do Hashimoto. Por que ela fala isso? Porque a digestão perfeita precisa de muito ácido clorídrico. O que provoca ácido clorídrico no estômago é você consumir sal. Quando você consome um sal integral perfeito, você consegue transformar aquele sal, faz alquimia, quebra o cloreto, transformando ele em ácido clorídrico. Quando você faz o ácido clorídrico, nessa quebra, você vai liberar na corrente sanguínea o bicarbonato de sódio desse processo, ajudando o quê? O tamponamento do sistema, ajudando a alcalinizar o teu sangue. Olha só. E aí você aumenta a digestão. E aí a digestão correta, o pH correto de um estômago perfeito é 1,5, 2. Quando a pessoa está com refluxo, o pH dela é 4, 5. Sim. E a pessoa fala o quê? Cara, eu tô com muita acidez, eu preciso amenizar essa acidez com leite, Gente, o que tem de gente que faz isso? E isso atrapalha muito, não só o aspecto digestivo, bioquímico, mas também a cognição. Sim. Como assim? Explica isso aí. Porque ele é emburrecedor. A digestão mal feita é emburrecedora. É emburrecedora. É lógico, você fica sem digerir, meu Deus do céu, você fica burro, estúpido, nervoso. Porque a memória está ligada a esse aspecto nutricional. Claro. Assim, cara, é muito interessante. Tanto é que crianças autistas também por isso a gente tem um sal chamado Sal Kids, incentivando até. É o mesmo sal, só que com um posicionamento para incentivar as crianças. Porque as crianças autistas, a maioria delas são seletivas na nutrição. E o que elas gostam? De carboidrato simples. Aí lascou. Entendeu? Sorvete, batata elas frita. Não podem, né? E é o que alimenta esse problema do autismo. Aliás, não só autismo e nem só doenças autoimunes, né? Um monte de problemas que a gente tem por um motivo só: inflamação. Perfeito, essa definição. E por que esse sal aqui ajuda na inflamação? Porque você vai nutrir por causa da eletrólise, né? Explica pra gente um pouco como é esse lance da eletrólise. Porque a gente tá falando de nutrição, tá falando de circulação sanguínea, tá falando de um monte de coisa. Mas tem um lance que é extremamente necessário, que é a eletrólise. Você explica muito bem. Fala pra galera aí, por favor. Então, por isso que tem esses isotônicos, né, que o pessoal vende por aí. Eles têm no máximo 7 eletrólitos. E então você paga caro e tal. O que a gente fala para as pessoas? Antes de jogar bola, antes de competir, antes de qualquer coisa, vai fazer em jejum preferencialmente, vai treinar. Eu faço todo dia, eu para academia, eu vou em jejum. E eu já fiz o teste de comer antes. Se eu comer um pouquinho, a minha performance na academia já cai para 50%. E um dos segredos é você ir pro treino ou para jogar alguma coisa tal, você ir em jejum, mas tomando água com sal. Porque esse sal tem todos os eletrólitos. Eletrocutado, então, tem que ir. Exatamente. Porque daí você dá condições para energia, para transmissão nervosa, porque ela é elétrica, né? É condição elétrica mesmo. Mesmo. O nosso cérebro, funciona. E isso é muito louco, né? Vamos falar aqui com a pessoa que nunca pensou nisso. Quando a gente come, né? Fui lá e comi um pedaço de carne, qualquer coisa. O meu organismo, ele precisa desprender energia, ele precisa fazer vários processos para conseguir digerir aquilo. Imagina, é um pedaço de carne, é um prato de comida que entrou dentro de mim. Então aquilo vai me causar uma preguiça. Perfeito. Momentânea, né? Eu preciso descansar naquele momento, ou eu preciso fazer um exercício leve, uma caminhadinha, né? Para dar condições para o meu corpo absorver aquilo. Então, quando eu como e vou fazer exercício físico, não é assim. Porque a energia do alimento não é na hora que você come. Na hora que você come, ele te dá custo, né? Ele te dá gasto, na verdade. Isso. Ele vai transformar aquilo em energia depois, durante o processo digestivo. Isso. Então, o que você está dizendo é, quando eu vou em jejum, eu não tenho esse peso da comida tendo que ser digerida, eu não vou ficar passando mal, porque aí tem gente que vomita, tem gente que passa mal. Tem gente que morre. Tem gente que morre, exatamente. Mas aí, quando eu tomo sal, então, em vez de dar comida que vai pesar, eu tô dando nutrientes que vai ligar a chave elétrica do meu corpo. Porque o que eu preciso para fazer exercício é energia elétrica. Isso aí. Né?
E essa energia que vai depois Porque fazer todo o processo. O glicogênio você já tem nos músculos, já tem no fígado, já tem ali para armazenado. Isso, glicogênio é energia, né? Você precisa dessa energia então, elétrica para fazer tudo acontecer. Perfeito. Você não precisa consumir antes um carboidratozinho, um shotzinho, tal, para ir e tal, que é uma grande mentira. Eu tô falando porque eu boto em prática isso e tenho os clientes, pacientes de outros terapeutas, médicos que eu acabo mentorando, ajudando, e a performance é outra. Sim. O campeão brasileiro de corrida de aventura, hoje, ele faz 43 horas em jejum. E ele carrega o saco de todos os seus companheiros, e a cada 1-2 horas tem que parar, e os caras, me vem uma barrinha de carboidrato, de nutrição aí e tal, me vê não sei o quê, daí os caras, você não vai comer, não, só água e sal. Pois é. Doideira, né? E ele é recordista. Então, esse lance da eletrólise por exemplo, se você pegar 2 fios aí que você precisa ligar, bota na água, a água é condutora elétrica, beleza, né? Não, água destilada não é. Destilada não, mas quando ela tem algum mineral, sim. Isso. Na água, vamos dizer, água comum, né? Água comum. Vamos dizer. Tem uma condução elétrica. Tem. Bota sal pra você ver. Aumenta. Meu Deus. Potencializa. Por causa do sódio. Claro. E tudo que tem dentro do nosso corpo é neurológico, né? E precisa de uma ligação elétrica. Perfeito. Né? E aí as pessoas não tomam água. E se tomam água, às vezes não consomem o sal na quantidade que deveria. E aí essa ligação elétrica, ela não se dá da melhor forma possível, de uma forma otimizada, né? Então é por isso que esse sal ele também dá uma condição neurológica melhor, né? Por isso que tem melhora de raciocínio, melhora de memória, melhora de estresse, né? Um monte de questões, melhora de sono, né? Um monte de questões neurológicas, né? E para quem não sabe, tem o lance neuromuscular, né? Quando a gente fala de neurológico, você pensa logo em cabeça, né? Mas não é só isso, né? Tem o lance neuromuscular. O que é isso? Seu músculo também precisa de oxigenação, precisa de eletrólise e precisa dos minerais. Só que não chega lá. Porque tá tudo parado lá na coluna, né? Nos nervos raquidianos, ou numa má circulação sanguínea, ou num ambiente que precisa de mais água, né? Então, para tudo. Agora, quando você consome o sal em quantidade adequada, do jeito adequado, aí você consegue fazer uma melhor eletrólise, as coisas começam a chegar onde tem que chegar, e aí essas musculatura grande, né, peito, costas, né, coxas, ela começa a ser melhor, começa a absorver melhor esses minerais aí, se nutrir melhor, e é nessa brincadeira aí que as dores musculares e às vezes até dores articulares melhoram pra caramba. A cãibra, né? Melhor. Na pandemia teve uma cliente minha desesperada, pedindo por favor que eu mandasse por Sedex o sal, ia custar mais caro o Sedex do que o sal. Ela é do Rio de Janeiro, que ela falou assim, as minhas câimbras voltaram e acabou meu sal e eu preciso urgente, desesperado. E aí você está falando sobre os músculos, Luiz? Tem um músculo que eu acho que todos, mas vamos pegar um que agora que está bem claro, que tem um músculo que ele é recheado de neurônios e que ele pensa também, que é o coração. Esse é o cara. Esse é o cara. Saíram alguns estudos agora. Então, e ele precisa do quê? Por que as pessoas aliviam a pressão arterial, porque ele precisa de muito eletrificação, muitos minerais. E esse sal ajuda, para estar escrito ali amigo do coração, porque ele é amigo do coração, né? Desse músculo maravilhoso. Então vamos lá. Vamos falar para as pessoas como é que elas podem usar esse sal. Então você pode usar, então aqui eu coloquei do meu pacotinho. Então você, claro, usa o sal para fazer a sua comida, né? Para temperar os seus alimentos. Ah, mas é a mesma quantidade que o outro sal, por exemplo? E aí, Fabiano? Então, para eu fazer uma comida. Uma comida? A proporção é a mesma. É a mesma proporção. Mas quem tirou o pé por causa da cultura do sal maligno aí e tal, pode agora fazer tranquilo. Pode usar salgadinho mesmo. Salgadinho. Eu tenho uma cliente minha que é dona do spa e o marido dela é nefrologista, não sabia. E eu peguei e falei do sal pra ela e dei o sal pra ela, pra experimentar. Ela olhou pra mim assim e falou, menino, você não sabe o pepino que você arranjou. Daí eu falei, por quê? Porque meu marido é nefrologista e eu amo sal, só que eu não posso comer sal porque eu incho tudo. Mas vamos conversar, você tá falando tudo isso, falei, adoro esses desafios, né? Passou 2 semanas, ela me chamou.
Fui lá, dona Zezé, querida dela falou, e daí, dona Zezé, como é que foi? Ela falou, sabia que meu sonho de consumo é pegar uma bacia cheia de salada, azeite uruguaio e encher de sal. Só que eu pago o preço. Eu sei que no outro dia eu acordo toda inchada com dores nas articulações. E com esse teu sal não aconteceu nada disso, eu quero saber por quê. E meu marido quer saber o porquê. Olha, que fantástico. É isso aí. Então, entra naquela coisa da radiestesia, de você conhecer teu corpo, você vai saber o quanto você precisa. Você que vai dizer. Mas você sabe que não faz mal. Sim. Né? E começa como uma rampa, né? Então vamos lá. Dr. William, conhece o Dr. William? Sim. Dr. William Araújo. Eu tô até com o Insta dele aberto aqui. Ele é um médico que ele defende com unhas e dentes o uso do sal. Né? Então, para quem quiser, é o @Dr. William Araújo. Tá? William com 2 L's, M no final, William Araújo. Esse doutor, ele defende e ele fala muito bem do sal, só que ele fala do sal integral. Sim. Né? Então, a recomendação do Dr. William é que a gente tome 2 gramas de sal, que é mais ou menos uma quantidade dessa, uma pontinha da... Não, menos. 2 gramas é menos, Aí. Isso aqui, 2 gramas. Bom, essa minha colher não é a colher de café, é uma colher de sobremesa, né? É aquela colherzinha, na verdade não é de sobremesa não, é a colherzinha de chá. De chá. Né? A de sobremesa é aquela ali. Daí, eu não amor. sei, você que é a mulher das louças aí. Daí, amor, essa colher para as pessoas verem a diferença. Internet a gente tem que falar tudo, né, cara? Não então, é assim, que gente, você é a mulher das louças, que só você tem que lavar louça. Não, quem lava louça aqui em casa é meu marido. É a mulher que gosta de louças aqui. Gosta de ver você lavando a louça. Eu compro as louças pro meu marido lavar. Internet é isso aqui, galera. Tem que falar tudo. Então, assim, essa é a colher de sobremesa, essa é a colher de chá e tem aquela menorzinha que é a de café, né? Então, só para as pessoas terem uma noção de proporção. Minha unha aqui do dedão, apesar de que a minha unha é grande. Mas essa pitada de sal aqui, que são 2 gramas, quem tiver aquela balancinha que tem na cozinha, né? E aí o Dr. William, então, ele recomenda que a gente tome 2 gramas de sal num copo de água assim, de manhã. Só isso. E aquilo ali ele relata maravilhas. Inclusive a Mila Marcilli, né? Começou a tomar o sal e ela também, né? Conta dos benefícios e tudo que acontece. Então vamos lá. Então o mínimo que eu posso tomar por dia são 2 gramas, né? Mas e o máximo? O que mais que eu posso fazer com esse sal? Além de tomá-lo. Você faz 9 gramas num litro de água, pode tomar ao longo do dia ou até mais. 9 gramas num litro de água, que é um isotônico natural. Para quem tá começando, é bom fazer assim mesmo, que fica com gosto de... Eu acho muito fraquinho. Aí depois, com o tempo... muito fraquinho. Se eu der isso aí para meus filhos, eles falam assim, pai, que coisa horrível, fraco demais. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Que quando a gente põe pouco sal, ela parece que fica pesada a água. Fica uma água insossa, fica... Parece você acostumou já com... fica... Né? Aí quando você põe mais sal, ela desce leve. Porque daí você arredonda ela, não deixa de ser quadrada, né? Gente, é fantástico. A água destilada é uma água perigosa e ela desidrata. É uma água quadrada, literalmente. Por isso a história desse redondo lá da propaganda da cerveja tem fundamento. Tava com uma amiga, né? Que eu indiquei pra ela. Como você tá acostumada, você não aguenta esse xoxo. Eu não aguento. Esse pouquinho sonso, pra mim fica ruim. Aí eu falei pra minha amiga, toma água com sal, tá? Indiquei e ela tomou. Aí eu cheguei lá. Ai, Ju, pega ali a água pra mim, experimenta. Que tinha 2 garrafas de água mineral. Ela falou, uma das 2 é com sal, já tá preparada. Aí eu fui experimentar pra ver qual que era. Eu falei, é essa aqui, mas isso aqui tá com pouco, né? Pouco sal aqui. Aí eu falei, toma essa do jeito que você já preparou. Aí ela tomou um golinho. Aí eu fui com a colherzinha no copo dela e pus mais sal. Falei, agora experimenta essa. Ela, nossa, que delícia, fica muito mais gostoso. Eu falei, sim. Quando você faz ela mais salgadinha, ela fica mais gostosa do que ela com pouco sal. Né? É igual sopa. Se você tirar o sal da sopa, fica muito sem graça. Qualquer sopa. Olha que delícia. O gostoso de sorver ali, a sopa é o salgadinho, né? Sim. Você sabe que é legal você ter falado do Dr. William e tal. Eu fico emocionado. Você falando ali, fiquei pensando. Quando eu comecei há 7 anos, foi em 2015, né? 7 anos, né? Eu fui o primeiro a falar sobre tomar água com sal. E todo mundo fala, cara, isso é loucura, isso é loucura. Então eu fui construindo isso, sabe? E eu fico numa alegria quando eu vejo os médicos indicando, algumas pessoas indicando.
que é uma vitória. Essa história dos 100 macacos, né? E um começa a pensar, outro começa a pensar. Sim. E tal, e o negócio vai proliferando. Porque uma sociedade saudável é o outro comportamento em todos os aspectos. Muda tudo, né? Muda tudo. E uma família saudável, por exemplo, uma mãe enfesada e uma mãe com o intestino funcionando, a diferença é absurda. Né? É o que é uma das coisas que a gente fala aqui, quando a pessoa tem uma pequena irritabilidade, só isso, já mudou a vida dos filhos. Né? Muda. E é interessante falar isso porque, até fazendo um parênteses, né, que o pessoal não gosta de se tratar porque fala, não, a prioridade é os filhos. A maior prova de amor que você pode fazer pela sua família, mesmo que você não tiver filho, é você cuidar da sua saúde. Né? É entregar uma pessoa saudável para ela. Perfeito. Porque quando você cuida da sua saúde física, primeiro que você é um peso a menos para alguém que ia te carregar e te ajudar no futuro, né? Segundo, que você vai impactar a sua saúde emocional e vai entregar uma pessoa melhor para quem vive com você e te ama, né? E nessa brincadeira, as encrencas brigam, ó. Sim. Só por causa disso. Inclusive, vou ter uma conversa com o Fabiano aqui, que eu estou para começar um projeto, que eu estou finalizando a leitura do livro A Educação da Vontade. Eu te falei sobre esse livro, né? Extraordinário. E ele fala que o que a gente já sabia, que a gente já trabalha no Eu Sei Cuidar de Mim, por exemplo, né? Que não existe desenvolvimento intelectual sem corpo saudável. Perfeito. Né? Então, e ali ele fala da questão dos músculos, da questão da alimentação, da questão da respiração, do ambiente, enfim. Já falava isso naquela época? Naquela época. O livro foi escrito e quanto? 1893. Cara fantástico. Você sabe, abrindo parênteses, sabe que essa época de 1880, 1870 até 1910, 20, foi um momento tão rico no mundo. Foi. Júlio Verne é dessa época, por exemplo. Grandes coisas. Foi uma galera. Muito. De descobrimento. É dessa época. Sim. Descobrimento, inventar as coisas, descobrir um monte de coisa. Meu Deus. Foi uma época muito rica, né? Muito rica. E aí, eu quero então começar um projeto. Eu vou convidar algum educador físico. Eu quero mostrar para as pessoas essa ligação, enfatizar, porque é muito fantástico a ligação do físico com o emocional. Total. Só que as pessoas, elas ainda não conseguem fazer essa relação. Elas acham que isso ainda é um fruto da medicina, né? Que separou totalmente o corpo do espírito, vamos dizer assim, né? O corpo da mente, o corpo das emoções. Então, eu quero fazer um projeto para as pessoas entenderem isso. Eu estou fazendo pilates agora e a minha professora, ela é fisioterapeuta, né? E ela fica louca, eu contando para ela por que os músculos agem daquele jeito. Por que ela fala, gente, mas por que a gente não aprendeu isso na faculdade? Então, né? Mas isso é louco, cara, é muito óbvio. Isso é muito louco, né? Então, isso é fantástico. E aí, eu vou te fazer um convite já aqui, ao vivo, presencialmente, que eu sei que você vai topar. Mas uma das coisas que a gente precisa ter para ter exercício físico, condicionamento físico, conseguir melhorar a alimentação, é o sal. É o sal. Né? Então esse sal, você e o sal, né, vão estar com a gente nesse projeto. Perfeito. Aí, que eu tenho certeza que você topa. É isso aí. Não, eu tenho que estar em tudo. Tem que estar em tudo. Eu adoro, porque adoro. Né? Adoro conversar com as pessoas, encontrar e trocar, né? E eu vou fazer. Eu quero fazer algo instagramável. Né? Ah, legal, então, acompanhando. Então eu vou fazer um acompanhamento lá pro pessoal ver. Porque sabe que eles estão descobrindo agora, por exemplo, quando você falou ali, né, dos músculos e tal, tem um músculo maravilhoso que se o cara for pra academia e só fazer ele já é um ganho, que é o fêmur, é o músculo da coxa. Coxa femoral. Porque ele é o maior músculo que a gente tem, né? Então eu tô falando isso porque quando você faz exercício, um dos hormônios que foi recém-descoberto agora chama miocina. E já descobriram 13 hormônios até agora que os músculos produzem. Então, na verdade, para você acionar a tua farmácia natural é somente com musculação. E qual musculação? Aeróbico e anaeróbico, e é HIIT.
tem que ser HIIT. Não pode ser o chove não molha, o enxugar gelo aí. Esse que eles fazem mais ou menos. E a maioria faz. Sabe aquela coisa? Tem que ser o HIIT, tem de alta intensidade, fazer esse movimento. E em jejum, com sal e com água é outra história. E você sabe acaba com a depressão, acaba com tudo. O que o cara fala nesse livro, o Júlio Paiô? Ele fala que a gente só tem emoções e pensamentos porque a gente tem músculos. Olha que coisa fantástica. Olha que louco. Por quê? Nós somos afetados pelo meio através dos nossos 5 sentidos, certo? Então a gente vê, a gente ouve, a gente sente o cheiro, ou a gente é tocado, né? Então os nossos 5 sentidos. E a partir do momento que você é afetado por esses 5 sentidos, os seus músculos têm que processar isso. Porque você tem um músculo agora conversando comigo, mexendo o rosto, o pescoço, o seu corpo tá ou tensionado ou, né? A íris, o que marca, eu sou iridóloga, né? Nossa. O que marca, o que registra é músculo. Aquilo ali é esse pulsar, né? Perfeito. Ela tá o tempo todo ali. Então... Por isso dizem que não existe vista cansada, existe vista atrofiada, né? Sim. Pois é, tem o pessoal na internet aí que faz exercícios, né? Sim, legal pro caralho. Cara, aquilo funciona, hein? O pulmão, o que aconteceu com o pulmão? Ele atrofiou. Né? Ele não enche e não esvazia mais. Ele fica aquele saco murcho ali, né? Então, quer dizer, o tônus. O tônus muscular é o que dá o vigor ao corpo, então, e que me faz ser capaz de articular essa afetação dos 5 sentidos e controlar isso dentro de mim. Porque se eu não tenho tônus muscular, eu não consigo fazer isso. E se eu não tenho tônus muscular, eu também não tenho tônus emocional. Perfeito. E você sabe que bate bem naquela questão, assim, porque quando você desenvolve a potência do teu músculo, do teu corpo, você jamais vai ser prepotente, né? Você já virou potente. Então não precisa ser não precisa ser potente, né? Então você pode ver que... Por que eu tô falando isso? Porque a budicidade, a iluminação, por exemplo, ou a cristandade... Cristandade. Quando o Buda Sakyamuni, ele não era gordinho, daquele jeito que falam. Ele tinha 2 metros de altura, era um hindu, tonificado com um corpo perfeito. Jesus, a mesma coisa. Jesus era gordo? Não. E Jesus não... Então... E nem pra dar uma surra, igual ele deu uma surra em todo mundo lá aquele dia, ele era no templo, quebrou tudo. Sentar o pau lá, sentar a madeira lá. A budicidade, a iluminação, a cristandade, atingir essa condição, ela passa 100% pela questão corporal. Dentro da sua condição. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que não tem um fêmur, não tem uma perna, ou tal, ele pode buscar o máximo daquela condição, né? Sim. Mas... Vamos trazer pro real para um assunto, já que entramos nesse assunto, né? Vamos trazer pro real. Você imagina uma pessoa que está enfrentando um problema emocional como você enfrentou lá. Problema financeiro que gerou um problema emocional, aí deu problema com o filho e tal. Só que fraco fisicamente. Então, cara... Como é que faz? Né? Isso, que legal que você tocou nesse assunto, sabia? Agora imagina naquela história que você contou, se você estivesse forte fisicamente. É outra coisa, tudo. Né? Eu tenho força para levantar da cama, né? Tenho energia para eu levantar da cama, para eu ir pensar, eu tenho clareza mental, porque eu tenho mineral lá que vai fazer funcionar meu cérebro fisicamente. Eu tenho força para ficar em pé e correr atrás de alguma coisa, pô. Perfeito. De fazer alguma coisa. Então a coisa anda emocionalmente também, né? Ou se eu tenho um relacionamento complicado. Então quem tá ouvindo a gente aí, pensa num relacionamento complicado. Você vai para uma conversa, você já vai desgastado. Você vai, quando você tá fraco, né? Você já vai e fala, putz, que preguiça, cara. Eu não tenho condição disso. E é verdade, né? O cara não tá com energia pra isso. Não tá com energia física, cara. Por quê? Porque não tem tônus muscular, não consegue ficar em pé, não faz nada, pô. Isso entendeu? Mesmo. É isso mesmo. Então é por aí, para quem... Claro que eu sei que você sabe disso, né? Adorei que você falou isso, porque é o seguinte, qual é a minha visão na minha época que eu tava passando aquela necessidade? Aquela condição triste.
eu via essa questão dos pratinhos chineses. Essa é a analogia que eu vejo, sabe, do pratinho chinês lá? Até eu mostro nas minhas palestras, eu mostro para as pessoas, assim, eu mostro o vídeo, né, do pratinho chinês, daquele do cara coloca aqui uma vara, coloca um prato ali em cima e fica girando, depois ele vai botando vários ali. Tipo um malabarismo, né? Com pratos girando. E eu vejo a vida isso, cara. Você tem um pratinho chinês que é a família. Tem um filho. Tem o trabalho. Tem as tuas necessidades. Aí tem vários pratos chineses. Vários. Aí você tem uma empresa. Você tem os funcionários. Aí você tem o cachorro da empresa, da tua empresa, que você tem que cuidar. Vários pratos chineses. Cara, se for ver, são centenas, até milhares de pratos chineses que cada um tem para cuidar. Quando você está passando por uma dificuldade, a tua energia vital baixa muito, né? E aí você tem que ficar mais seletivo. E aí você tem que eleger algumas prioridades nessa história. E essa prioridade, por isso que quando eu falo assim, cara, não venho querer agora discutir esse tipo de coisa que eu não tenho. Não, mas é bem importante. Cara, eu não tenho energia para isso. Eu tenho que me resguardar porque eu tenho outros pratos chineses para cuidar. E esses pratos chineses é engraçado, eles são infinitos e não vão acabar nunca. Você tem que estar todo. Então, uma forma de você conseguir ter força, literalmente, é ter força física, né? Para você conseguir ficar toda hora mantendo esses pratos chineses na vida. Pois e aí você precisa, para ter essa força aqui, bioquímica, muita água, que é o que você falou, que as pessoas não tomam água. É 30 ml por quilo, no mínimo, a média, mais ou menos. Cada um defende uma coisa, defende outra, mas de tudo que eu estudei, 30 ml por quilo é diariamente. É uma média boa. É uma média boa. Aí, muito sal, muito sol, né? Jejum, que a gente conversou, fazer exercício, respiração, que as pessoas não fazem e tal. Cara, isso já dá um impacto na vida do ser humano. Meu Deus. E aí acaba com ansiedade e depressão, porque quando você faz academia, você tá resolvendo um problema naquele momento, então você não vive futuro e não vive passado. Pois é, você tem que se concentrar naquele exercício daquela hora, que senão você toma uma barrada na cara lá, né? Que você tá no supino lá, você não concentrou. Então você não pensa e ali você tá desenvolvendo vários hormônios, desenvolvendo essa vida. E vou dizer uma coisa pra você, cara. Não existe gente feia. O que existe é gente mal tonificada. Explica isso aí pra galera, né? Pra mim também, né? Como assim? Por quê? Não, se a pessoa ela é a história do tônus, se ela desenvolveu todos os seus músculos, a sua vida, conseguiu botar pra fora e fazer a própria... Tem uma imagem que eu adoro, aquela imagem do cara se auto-esculpindo, sabe? Acho tão lindo aquilo, tão lindo. E aí quando a pessoa pode pegar a pessoa mais feia do mundo, cara. Se ela fizer isso que a gente tá falando, ela se transforma numa pessoa muito bonita. Ah, sim. E atraente. Pô. É verdade. Pode ser a pessoa mais feia do mundo. Porque ao contrário também é verdadeiro, né? Quantas pessoas bonitas que você foi vendo com o tempo, elas foram foram desmanchando, esfarelando, assim, mas cadê aquela pessoa bonita aqui né? E ao contrário também é verdadeiro, cara. Então, não existe gente feia. O que existe é a pessoa mal tonificada. Se a pessoa tonificou em todos os aspectos, ela brilha e ela vira interessante. Isso, porque tem a força de vida, né? Tem um monte de gente aí, você olha, tá morto. Você vai conversar, tá morto. Pessoa... Por quê? De verdade, cara. De verdade, não tem tônus muscular na garganta, nas cordas vocais aqui, a voz não sai. Olha só. Não sabe, a pessoa porque não consegue. Aí não consegue se comunicar. A pessoa não consegue ficar em pé, cara. Não consegue ficar em pé na frente da outra. Carquilhado, tudo torto. Não consegue ficar sentado, porque fica tudo torto, porque não tem tônus, né? Tá morto. Aí vai na entrevista de emprego. Aí vai vender um negócio. Tem um livro de 1954 chamado Anatomia Emocional. Interessante, você não conhecia. É maravilhoso. E ali, que é a base de todas essas coisas, depois o corpo fala, blá 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 blá. Esse livro aí, Anatomia Emocional, muito show esse livro. Livro caro, mas vale a pena. E ali mostra essa coisa da pessoa que conta todos esses aspectos, né? Mas você sabe que quando resolve essa questão da biologia ancestral, que é o que a constelação faz, por exemplo, ajuda a fazer, ajuda muito a pessoa a buscar isso, né? Sim, reconhecer, né, que ela veio de uma família que tem uma constituição física que passou pra ela, tal, porra. Honrar tudo isso, né? Como? Sendo tonificado, né? Sendo brilhar pra... Usando a vida que você recebeu, pô, né? De forma saudável e tal.
Então é isso aí, gente. Falamos então do nosso sal? Pois é, mas agora, o que eu fiz? O que você fez? Acabei de abrir uma caixinha nos stories para as pessoas mandarem as perguntas. Que eu esqueci de começar, de mandar, Boa, pode mandar. de abrir no começo. Eu queria... Não, boa, faz isso aí, daí eu queria comer aquela canjica de novo. Meu Deus do céu. Ô, Ana, traz mais um pouquinho pra nós, por favor. Você quer quentinha? A Ana esquenta. Não precisa. Daquele jeito tá muito bom já. É? Obrigado. Ana, fala aí, qual que é a pergunta que o pessoal normalmente faz pra gente? Então vamos lá. Contraindicação. Tem alguma contraindicação, Sal? Tem alguém que não pode tomar ou alguma situação que... Tem. Então vamos Falecidos não podem tomar. Falecidos não dá tomam. Mais. Não dá mais. Não, existe o seguinte, a pessoa aí fazendo uma rampa, começa devagarinho, um pouquinho, e ela vai fazendo uma rampa. Tá. Só para ir mineralizando. Mas é aquela pessoa que tá com hemodiálise. Essa precisa, principalmente. Você tem que dormir dentro da banheira do Sal. Então, tem alguns que você falou isso, mas tem algum... Eu tenho um cliente meu, com 94 anos, ele faz isso. Para poder diminuir, estimular a homeostase, e ele diminui as idas dele fazendo hemodiálise. Ok, então vamos lá. Então, mais hemodiálise é importante. A pessoa que faz hemodiálise precisa usar esse sal e ela vai sentir os benefícios e depois me conta pra gente, no teu particular lá, o benefício que ela teve. Ok. Então vamos lá. Então, além de eu tomar esse sal, além de eu colocar na comida, eu posso fazer uma água salgada para eu tomar um banho, por exemplo. Perfeito. Escaldapé, à noite quando chega, água bem quente ali, põe sal, faz aquilo que Jesus, né? Sim. Então, essa coisa é bíblico, é histórico. E tem gente que não acreditava. Tem cliente meu que ele falou, cara, isso aí é conversinha. Aí depois, outro dia, ele mandou mensagem, cara, eu apaguei no sofá e eu tenho um problema sério de dormir. E eu apaguei. Porque ele ajuda a ionizar, né? Sim. Então dá pra fazer escaldapé, dá pra fazer um banho de banheira? Um banho de banheira é maravilhoso. Minha filha, essa terceira, que veio com a panificadora embaixo do braço, ela foi parto humanizado em casa, foi parto normal que a gente fez, entre nós e uma doula e tal. E ela nasceu na água com a mesma composição, porque o líquido amniótico da mulher tem a mesma composição da água do mar. Olha, que maravilha. Daí a gente colocou na proporção, então nasceu quentinho e já com os mesmos sais de dentro do que ela estava. Então não sentiu o impacto. E eu tinha postado com a doula na época que minha filha ia nascer empilicada, porque ela falou que crianças empilicadas é uma coisa muito rara hoje de nascer. O que é uma criança empilicada? É aquela que nasce com a bolsa intacta, assim, sabe? É uma a cada 84 mil crianças que nascem com essa bolsa intacta. E é muito raro. E ela nunca tinha feito um parto assim. Eu falei assim, então você vai ser o primeiro parto teu de criança empilicada vai ser a minha. Aí ela deu risada na frente de todos os casais, tá dando um curso lá e tal. Eu falei, não tem esse negócio de dar risada não, vamos apostar na frente de todo mundo aqui que ela vai ser. E aí? E aí minha filha nasceu empilicada. Tem foto, vídeo, tudo e tal. E ela chorava emocionada, que ela fosse a primeira vez que eu vejo uma criança empilicada nascer. Falei, então, e daí quando o marido dela foi buscar ela em casa e tal, pra ir embora, ela falou assim, mas você tinha tanta certeza que tua filha ia nascer empilicada? Eu falei, lógico, a gente não tem anemia mineral. Há 100, 200 anos atrás, todo mundo nascia empilicado. Olha só. Porque é óbvio, os animais nascem assim. Então quer dizer que não estourava a bolsa? Não. Assim, estoura, mas nasce inteiro ali e depois rasga na hora que... Hoje o que os caras fazem? Já rasgam lá em cima, né? Quando já... Então, na verdade, é uma conquista essa anemia mineral, você acabar com a anemia mineral, porque influi em tudo como vocês estão dizendo aí, o Luiz e tal. Meu Deus, que coisa fantástica. Pois é. Bom, então, não tem contraindicação. Para quem faz, então, hemodiálise... Pressão alta, quem tem hemodiálise, todo mundo precisa... Problema de rim. Começa com uma dose menor. Começa com uma rampa, porque a pessoa vai aumentando, daqui a pouco ela vai aumentando daqui a pouco. E o corpo vai funcionando. Exatamente. Quem tem problema de refluxo, quem tem problema de, por exemplo, H. pylori, o H. pylori não é o bandido. O H. pylori é o policial que descobriu o crime. Ele está ali para tentar compensar um problema de acloridria, um problema de estômago que se resolve como? Aumentando a acidez, por exemplo. Ok. Né? Tá bom. E aí, Ana? O que mais que tem de pergunta? Ana tem mais. Corre o risco de ter uma overdose de minerais, de ter excesso de minerais, eu tomei demais, eu tô com... Excedi. E aí?
Não, você tomando esses 9 gramas de minerais, 9 gramas por litro, e usando na comida, que vai dar lá uns 12, 18, 20 gramas, até 30 gramas, enfim, o teu corpo sabe o que fazer com o excesso. Porque ele está na proporção e está um ligado ao outro. O problema é quando... Qualquer overdose pode acontecer quando é só um mineral isolado que você suplementa. Você toma um suplemento isolado. Esse é um problema. Aqui ele tem a simbiose perfeita. A simbiose equilibrando o outro, um potencializa o outro e um antagônico do outro. Ok. Então quer dizer que o máximo que vai acontecer é você fazer um xixi nutritivo. Então, tem uma professora da Federal aqui, ela é PhD de enfermagem, e falaram na clínica lá, o Dr. Luiz, ele começou a servir ela e tal, e papo vai, daqui a pouco ela dá licença. Ela foi pro banheiro, fez xixi e voltou. Daqui a pouco, na consulta dela, daqui a pouco, dá licença, tem que fazer xixi dela, voltou e falou, escuta, o que tá acontecendo comigo? Eu falei, porque faz 30 anos que eu não sei o que é fazer xixi assim. Olha só. Daí, e ela é bem cética nas coisas. Daí o Luiz explicou pra ela e tal. Falou, extraordinário, eu quero isso pra mim, eu nunca fiz tanto xixi na minha vida. Inclusive, vamos falar aqui, né, Dr. Luiz, ele será um dos nossos convidados, e quando você vai fazer uma consulta com ele, você senta na sala dele, é uma consulta de 1 hora, 1h30, às vezes até 3, né, amor? Porque quando é nós, é a tarde inteira que a gente passa lá com ele, que é ali, né, é conversa aqui, e ele vai servindo o tempo todo a gente com a água, né, nessa proporção de 9 gramas. Inclusive ele pergunta, ele fala, olha, essa água tá muito pra você, como que você tá se sentindo, como que tá o paladar dessa água pra você, que faz parte da consulta dele, né? Então, para os terapeutas aí que trabalham com essa parte física, né, da terapia, o sal tem que fazer parte, né? Inclusive, outra pergunta aí, o terapeuta que quiser trabalhar com esse sal, que quiser indicar, ou quiser revender esse sal, como é que eles fazem? Tem um curso para aprender? A gente dá todo o material, toda essa estrutura para ele poder compartilhar ali e poder ter mais uma renda. Porque os terapeutas têm essa necessidade, né? Estão trabalhando para isso. Então, agrega valor ao seu trabalho, o resultado do trabalho, e consegue faturar ainda revendendo esse sal. Sim. Porque essa troca de energia, de dinheiro, que eu até queria falar sobre esse assunto aí. Como a gente está falando com bastante terapeutas também, com as pessoas, a troca, o dinheiro, o resultado da troca que o dinheiro vem, quando você entrega uma coisa e essa coisa, e esse serviço, esse produto, e você recebe o dinheiro em contrapartida, quando você entrega no mesmo nível ou até a mais, ele é um dinheiro leve e construtivo. Quando você vende para uma pessoa uma coisa e ela te paga, e o que você entregou não é tudo aquilo, esse dinheiro é resultado de uma descompensação, né? E gera um inferno. É um dinheiro ruim. É o dinheiro ruim. Mas isso aí é conhecido popularmente, né? O tal do dinheiro maldito, né? É um dinheiro que desgraça a sua vida. Exatamente. Né? Então, os terapeutas que estão com dificuldade e tal, quando começam a usar esse sal, indicar para os seus pacientes, além de potencializar o seu tratamento, o dinheiro advindo dessa troca, dessa entrega, é extraordinário. É abençoado porque as pessoas sentem um benefício. Assim, ó, de cada 100 pessoas, 110 têm benefício com esse sal, porque os familiares também se beneficiam, mesmo que não tenham usado. Então isso que é legal. Como é o caso de vocês, nos protocolos que vocês fazem, as pessoas se beneficiam, e dá para sentir em tudo aqui que é um dinheiro abençoado, né? Um dinheiro construtivo. Sim. Sim, isso é muito louco. E realmente, a gente tem bastante caso de gente aí que se deu muito bem, cara. Passou muito bem, melhorou um monte de coisa. Então, mas essa riqueza está disponível para todo mundo. Sim. Né? Até porque nós somos adeptos, né? Que a terapia, como a gente começou o podcast falando, ela é algo que liberta o outro, não que aprisiona. Perfeito. Né? Então a gente sempre passa o tratamento básico do básico, a pessoa tem que respirar, a pessoa tem que tomar água com sal, e só dela fazer isso, só dela mastigar, só dela tomar água com sal, dela respirar, dela dormir melhor, dela controlar poucas coisas. Na verdade, dentro do Eu Sei Cuidar de Mim, são 12 pontos exatos, né, que a gente trabalha, e um deles é a água, onde a gente fala da água com sal. Então, com essas coisas básicas, as pessoas têm transformações maravilhosas, imensas e pro resto da vida. Pro resto da vida.
É para o resto da vida. E o que a pessoa está fazendo aqui, ela vai ter uma velhice melhor. Ela vai ter uma vida melhor até ela morrer, né? Que infelizmente todos nós morremos, então uma hora vai chegar, né? Mas isso melhora muito a condição de vida. Perfeito. Né? Agora o pessoal está perguntando aqui, ó, como faço para comprar o sal? Precisa encomendar? Então vamos lá. Aqui na Oficina Emocional a gente sempre tem o sal, né? Nosso estoque. Então para quem é de Curitiba, que quiser passar aqui e pegar o sal, fala com a Ana. A gente vai deixar o link, amor, no vídeo? Sim, pode ser. E a gente também tem um cupom de desconto. Então, pessoas do qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Porque até para os nossos clientes de fora você já mandou, né? É verdade. É verdade. Os nossos clientes internacionais. Só que isso é um problema para nós, porque tem a DHL, o FedEx, eles não fazem alimento. E aí a gente tem que achar uma forma de mandar, é um desespero. Tá, então quem tá fora do Brasil tem que achar o frete. Daí a gente ajuda com, mas assim, porque as pessoas pedem. Tem um cliente lá de Lisboa que falou, cara, acabou meu sal, eu tô desesperado. Daí eu falo, vai lá na água do mar. Não, mas a água é muito gelada aqui, não sei o que. Aí acaba, mas é um problema sério. Bom, mas então, aqui no Brasil ou fora do Brasil, daí vocês conversam com o Fabiano, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo do site. O site e o cupom de vocês. E tem um cupom que é o Oficina Emocional 2022, é isso? É isso, Ana? Eu acho que é isso põe ali, mesmo. mas você coloca ali no GC ali, né, depois, né? Né? Depois a gente coloca por escrito. Que daí tem... Hã? Só Oficina Emocional? 100 anos. Então só Oficina Emocional. Então mas vai ter todas as descrições, as informações aqui na descrição do vídeo, link do site, cupom de desconto, como que compra, como que faz, tal. E daí os clientes de vocês, a gente bonifica o frete com o produto daí, né? Isso. Então a pessoa não paga o frete, mas o frete, na verdade, sai... Sim. Reverte para ela em produto depois. Daí ela não sente porque daí ela pega aquele ali e dá de presente pra uma pessoa que ela ama muito e tal. Mas aí o pessoal deve estar perguntando, né? Quanto que custa esse sal aí, né? Então hoje nós estamos aqui no finalzinho de agosto de 2022, né? Gravando esse vídeo. Não sei quando que você vai assistir, quem está assistindo aí, não sei quando vai assistir esse vídeo, tá? Então hoje, qual que é o preço essa unidade aqui com 2 quilos? Esse aqui é 1 quilo. Esse é 1 quilo? Os 250 gramas é 28,80, 650, 44, de 1 quilo 53, 2 quilos 84. A gente usa aqui o de 2 quilos, né, amor? 2 quilos. Todo mundo começa com 650, 1 quilo, depois só quer saber de 2 e fica com raiva do outro. Aqui é só de 2 quilos. Esse de 1 quilo é o Fabiano que traz de presente pra nós. Esse é da Ana de presente. Pois é. Ah, você ganhou? E aí a gente... Ela tá fazendo Rio Grande, né? Tem que tratar bem. Chegou mais uma pergunta aqui. Pessoa... desculpa, eu tô... Tá, depois eu me libero. É que só falar, né, que quanto dura, né? Nossa, que absurdo! R$82 de 2 quilos? 84. Então quer dizer que são R$42 por quilo, mais ou menos, né? Nossa, R$42 1 quilo de sal? Gente, não é o sal comum. É outra coisa, outra parada, não tem nada a ver com isso. E pra mim, pra Ju aqui, dura o quê? Uns 3 meses esse pacote de 2 quilos de sal? Usando a comida, tomando? Não, um pouco menos. Uns 2 meses. Esse sal, a pessoa usa mais do que o outro. A gente usa mais. Que é o seguinte, a economia que ele gera quando você diminui a tua fome de comer outras coisas, né? Sim. Sem dúvida. Isso aí Então uma pizza, por exemplo, custa isso, né? Uma pizza com não sei o que, tal. Então é muito vantajoso. É muito vantajoso, Pra mim, sim. Top. Diga aí, amor. Bom, a pergunta é: pessoa transplantada de fígado e rim, pode tomar o sal à vontade? Deve? E aí? O que vai acontecer? Vai ajudar sempre essa história dos eletrólitos, né? Essa questão dos neurotransmissores. E ajuda a aliviar o sistema. Porque se a pessoa teve que transplantar um órgão, não foi aquele órgão só que deu problema, é o sistema todo. Sem dúvida. Então, quando você usa o sal, você ajuda a aliviar o sistema. Sempre é o sistema. É que as pessoas olham, né? O tradicional é olhar, meu problema no rim e tal. Mas não é o problema no rim. É o caso da minha filha, meu problema do fígado, que ela teve hepatite autoimune. Mas o problema não é o fígado só.
Né? O problema é que o fígado não estava recebendo nutrientes, Exato. as coisas não estavam circulando direito. O problema dela também, era celíaca, disbiose, problema do intestino, entendeu? Ou seja, tudo contribui, né? Tudo contribui. Então, esse aqui, como ele é um superbiótico, né? Porque eu não posso falar que ele é probiótico nem pré-biótico. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Mas ele é um... Eu usava isso antigamente, quando eu era adolescente, eu ficava com raiva das pessoas, eu falava, eu não vou te mandar a merda porque eu sou educada. Sou educado. Entendeu? Então eu não posso te mandar a Jamais merda. faria Mas eu jamais faria isso. Eu jamais mandaria você a merda. É tipo isso, né, que nós estamos fazendo aqui agora. Não pode, posso falar não que pode ele falar. é um prebiótico e um próprio. É isso. É isso. Então tá bom. Outra pergunta. Ajuda no emagrecimento? Muito. Porque ele ajuda a desinflamar. Porque aquilo que o Luiz falou é perfeito. Se fosse dividir alguma coisa em termos de vida, na parte corporal, medicina, inflama, né, ou desinflama. E tá inflamado ou tá desinflamado. Uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada. Ponto. E aí, esse sal ajuda a desinflamar. Então vamos lá. Então no emagrecimento ele vai ajudar, porque ele ajuda a desinflamar. Desinflamar, ajuda a homeostase, ajuda a equilibrar o... Explica o que é a homeostase. É o equilíbrio do meio interno com o externo que o corpo, as células fazem para poder estar equilibradas. Então as pessoas inchadas, elas têm um problema sério de acúmulo de líquido. Isso. E que quando usa esse sal, ela começa o corpo ter força para se livrar daquele... Então vamos lá. Então vai desinchar. Vai desinchar. Vai desinflamar. Vai tirar a fome, porque vai nutrir as células. Então Perfeito. todo gordinho é desnutrido. Todo gordinho é desnutrido. Né? Então vai nutrir, então vai tirar aquela vontade de comer, vai dar saciedade. Certo? E o que mais para quem quer emagrecer? E dá energia para poder ter ânimo, para poder fazer as coisas, para tonificar a sua vida. Putz, isso aí é muito importante. E dá energia, meu, porque a pessoa gordinha também, ela sofre com isso, hein? Vou dizer uma coisa pra você, eu vejo uma pessoa gordinha, e eu já fui, eu digo pra pessoa assim, antes de tudo, vá lá numa loja de troféu e compra um troféu e dê de presente. Porque como é que pode uma pessoa tá animada, tá viva, carregando às vezes... Sobrepeso, né? Sim. Cara, sabe, às vezes 30, 40, 50 quilos a mais, é um botijão de gás que tem que levar pra baixo e pra cima. E tem ânimo. Eu admiro demais. Juro pra você, me emociona, assim. Então, por isso, use pra você se livrar desse botijão a mais que tá aí. E se você tá forte e tá vivo, sendo obeso, com tudo isso a mais, você imagina se livrando dessas tranqueiras. Nossa, e só pra você saber aí, pra quem tá ouvindo saber, o que acontece, né? Por que ajuda a emagrecer? É tomar o sal, comece no banheiro, gente. Se livrar aí não sei se você intestino sabe, volta a funcionar. Intestino também, né? Xixi, bastante xixi, cocô, é tudo. É número 1, número 2, um monte, né? Então começa a se livrar, né? Começa a se livrar de um monte de coisa. De toxina, né? Toxinas e tal, começa a limpar. E... Enfim, né? O corpo começa a responder, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas quando você começa a emagrecer, se for muita coisa aí, 8, 10 quilos é só água, né? Só água acumulada, né? Retenção de líquido, né? E aí, o bicho pega. E o sal é incrível. Você tomou daqui 2 horinhas, 3 horinhas... Me escolhe. É que eu lembrei de uma muito boa. Você vai lembrar. Não vamos citar nomes, porque a gente... Né, os nomes foram trocados, mas teve uma cliente nossa que o marido dela, os dois são médicos, não vou falar a especialidade, mas os dois são da área médica, e ela falou assim pra mim: Ju, meu marido não vai no banheiro por nada nesse mundo. Médico, já tinha feito de tudo. Você tá me falando que se ele tomar esse sal antes de dormir, no outro dia ele vai no banheiro? Ele falou: vai. Pois ele tomou 2 colheres do sal. Ele fez um isotônico, né? Um hipertônico. Um hipertônico. Ele botou 2 colheres do sal no meio da noite. Diz que ele passou a noite. E noite aí, de rei. Essa cliente, você mandou sal, ela já comprou sal doce de tudo quanto é jeito. Já. É uma aqui de Curitiba. Inclusive, ela comenta nos Instagram lá, depois... Mas você já mandou pra fora, já mandou pros parentes dela no Brasil inteiro, ela compra sal pra todo mundo. Não sabia.
Pois é. Porque, por causa desse negócio do marido dela, ela falou, não é possível que você tá falando desse sal. Ela, que era minha paciente, né? Eu falei pra ela, ó, você vai tomar assim, essa daí. Ela falou do marido, eu falei, dá pra ele assim. E a hora que o trem fez resultado, deu resultado, ela ficou louca. E aí ela manda o sal pra todo mundo, mandou pra mãe, pras irmãs, pra todo mundo. Pois é, né? Magnésio, né? Magnésio. O pessoal toma magnésio no formato glicina, que é para funcionar o intestino, né? Sim. Mas aí surge uma pergunta. Isso tá irritando o intestino? Qual é a ação do sal? Porque a gente sabe, se tomar um sal amargo, por exemplo, você também vai no banheiro. Sim. Então, qual que é a diferença do sal amargo para esse sal? Nessa questão do ir no banheiro? Então, usar o sal de Epsom, o sal amargo, é um expediente muito legal para momentos de crise, assim como algumas pessoas têm. Mas o ideal é você nunca ter esse problema. É ter o corpo funcionar, os movimentos peristálticos, o intestino ter força. E um grande problema que nós temos se chama muco. Então, uma pessoa obesa... Mas não precisa ser só uma pessoa obesa, mas as pessoas têm muito muco. Uma pessoa inflamada. Muito mucado. E o nosso intestino, ele é muito mucado. Então, uma pessoa depressiva, por exemplo, ela tem intestino mucado, que atrapalha a produção da serotonina e outros hormônios. E quando você começa a usar esse sal, ele é um adstringente, por exemplo. Ele começa a fazer essa limpeza e começa a desmucar. Uhum. E o corpo começa a se livrar daquelas toxinas, ter força para se livrar daquelas toxinas, e os movimentos peristálticos começam a querer funcionar. Que é o caso do intestino. Então, não só por causa do magnésio, mas por causa de outros minerais que fazem isso, né? Uhum. Por exemplo, esse sal que também ele tem o precursor do colágeno e da elastina? Não. Como é que é o colágeno e o... Fugiu aqui. Cartilagem. Cartilagem. Que é o enxofre. Ele é riquíssimo em enxofre. Uhum. Na verdade, um dos precursores dos colágenos é o enxofre. Inclusive, vamos lá, que lembrei de outra pergunta. Quem tem problema de artrite, né? Porque toma, inclusive, a glucosamina Sim. com a... Eita, que agora vai fugir da cabeça. Sempre assim, né? É o parzinho lá, é a glucosamina com a chondroitina. E eles não sabem, inclusive eu me questiono isso, né? Mas precisa do enxofre para esses dois funcionarem. Exatamente. Então, para todo mundo que tem problema de articulação, para quem tem, né, problemas articulares, tomar esse sal ajuda muito. Principalmente quem toma o colágeno tipo 2. Perfeito. Né? Perfeito. E quem toma o casalzinho aí, que é a que tem colágeno que passa por... O cara só faz o cocô mais rico. Aí a pessoa tá tomando e não sabe... E aquilo não funciona. Bom, veio uma pergunta... Várias perguntas ótimas aqui, vamos lá. Para tratar uma doença específica, a quantia de consulta muda? De consumo, né? O pessoal acha que digitou errado. Para tratar uma doença específica, a quantidade consumida muda? Por exemplo, tem alguma doença que tem não, para todo mundo. É porque o excesso o corpo vai se livrar naquele momento. Então, é porque é o seguinte, a gente não consegue produzir água, então a gente tem que tomar água. A gente não consegue produzir minerais, por isso que tem que suplementar minerais. E os benefícios do sol também a gente não consegue. Então, e além da respiração, a gente não produz oxigênio. Então, esses 4 a gente tem que fazer. O resto é questionável daí. O resto, o complexo B, precisa comer tal coisa para o complexo B. Tá tendo cientistas agora provando que a pessoa, quando faz um jejum prolongado, o corpo começa a fazer o próprio complexo B. Porque é fígado, né? Então, a gente não sabe, entendeu? Fígado então começa muitas coisas. Agora eu te digo, essas 4, historicamente... Nossa, peraí, vamos falar de novo isso aí, que isso aí eu nunca tinha pensado desse jeito. São 4 coisas essenciais para nossa vida e que a gente precisa que seja externo. Então a respiração. Precisa suplementar. Não tem a gente tem que respirar, porque isso tem que vir de fora, né? Vem de fonte externa. Fonte externa. Respiração. Água, eu também, né? Preciso tomar água, o sol e a alimentação. E minerais. Não, a alimentação, ela entre aspas, é questionável. São os minerais que são essenciais. É essencial, tô falando. Por que é questionável? Porque tudo que a gente vai falar aqui agora tem sempre um yogi lá na Índia que não faz nada disso. É verdade. Tem gente que não come carne, tem gente que... Mas aí vai ter... Tem um yogi lá que o cara não come, não toma água, já faz 60 anos. Vive da luz solar. Mas ele tá no ciclo fechado.
E aí foram questionar, fizeram os estudos e viram que realmente... Então, sempre tem alguém que vai dar uma exceção nessa história. Então, agora, Mas não consegue fugir disso aqui, ó. Mas o sol, ele precisa, né? A água, ele tomou em algum momento, mas esse é um caso isolado, Sim. né? Mas a água precisa respirar, esse yogi não parou de respirar 60 anos. Não, isso aí não dá nem 60 minutos. Segundos ainda fica. Agora o resto, a pessoa pode falar, não, eu não como isso, não como não sei o que, não como não sei o que. Como eu conheci uma senhora que comeu durante 5 anos chuchu. Na Segunda Guerra Mundial, só chuchu. Ah, é? É, lá na França, uma mulher de 100 anos de idade, que ela foi freira, chefe de um convento na França, na Segunda Guerra Mundial, e ela só tinha chuchu pra comer. Ela comeu durante 5 anos só chuchu. E o que o chuchu é? Água e sais minerais e sol. Aí. Bom, então quer dizer que para tratar a doença específica, eu não tenho o sal é igual para todo mundo. Você começa no mínimo que você conseguir e vai aumentando até ali mais ou menos. E uma dica 20, também para essas pessoas, dependendo, que me deu a intuição de falar, se ela puder fazer limpeza intestinal, enema com água e sal. Ah, veio isso na minha cabeça agora há pouco e eu exatamente. Ajuda a acelerar o processo de autocura. Sim, o enema, né? Gente, o enema, para quem não sabe, é a lavagem intestinal que você faz usando água e sal. Água morna e sal. Né? Ok. Que aí, inclusive, lá no site de vocês vendem o kit para fazer então, enema. É que nunca teve um kit enema decente no Brasil, no mundo. Aí a gente teve que botar lá para as pessoas que as pessoas querem. Né? Então a gente teve que compartilhar e também... Porque, assim... O Luiz fala, eu falo pra todo mundo isso, assim, não, agora mexeu com um negócio que eu não quero que mexa. Aí depois eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, faça, depois a gente conversa. É o caso do Paulo lá dos cavalos. Não, porque não sei o que. Ele fez hidrocoloterapia lá e... Nossa, é maravilhoso. Ele falou, cara, eu não imaginava que fosse tão gostoso. É muito bom. Né? Então a lavagem intestinal faz parte desse processo aí, porque a gente tá muito mucado, né? Sim. Bom, vamos lá. E em quanto tempo começam os efeitos no corpo? A pessoa tomou água com sal aqui. É instantâneo. Eu posso falar assim, é instantâneo, a pessoa já sente a diferença, aí no outro dia já vai pro banheiro, já faz xixi. Então tem uma cliente minha que ela viajou o mundo inteiro tentando resolver o problema do inchaço dela. E ela é uma mulher com uma condição financeira incrível. 10 dias ela manda um áudio pra gente do nada, assim. Falou, preciso compartilhar com vocês. Eu desinchei, papapá, eu corri o mundo inteiro, blá, 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 e eu quero agradecer muito, minha vida é outra. E ela gastou muito dinheiro por causa disso. Aí, ó. Então, assim, eu vou dar o meu testemunho aqui em casa, né? Eu e o Luiz, a gente é assim. O Luiz, ele faz meia hora de exercício físico, o corpo dele já muda. É meia hora. Eu faço 2 meses e o meu corpo... eu acho que eu vou começar a me mexer, entendeu? Então, por exemplo, não só com a água com sal, né? A água com sal eu sinto mesmo rápido por causa do intestino, do xixi, isso aí tudo é muito rápido. Até no meu corpo que é muito devagar. Mas, a gente precisa falar para as pessoas que cada pessoa tem um biotipo, né? Cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem tudo diferente, né? Então aqui em casa é assim, eu e o Luiz a gente faz o mesmo tratamento, come a mesma comida, pra ele é na hora, né? A gente comeu uma comida ali, se não fez bem, pra ele é na hora, pra mim vai fazer mal no outro dia. Por quê? Porque é o tipo, né, do corpo ali, de como funciona. Então vai ter gente que vai tomar e vai, na mesma hora, vai dar o efeito. E tem gente que vai demorar um pouquinho mais pra perceber. Outra coisa também é se a pessoa tem essa percepção com o corpo dela. Porque eu percebo tudo o que acontece no meu corpo. Tem gente que não. Qualquer coisa que o meu corpo falou, opa, eu acho que tá acontecendo isso, opa. E tem gente que o corpo tá esgoelando, que a gente olha de fora, né? Nós que somos terapeutas, a gente fala pra pessoa, você não tá sentindo isso? Aí a pessoa, não. Tipo assim, né? Tem gente que o Luiz vai fazer terapia, por exemplo, de virar. Você tá vendo que seu pé tá... A não pessoa não vira o pé. Não, tá tudo. Parece uma pedra. Olha. De tanto que a pessoa tá desconectada da cabeça. Cara, lembrei de uma agora, que eu atendi uma pessoa que não fechava o olho. Aí eu falei, você não toma água? Não. Você sabe que isso aqui falta lubrificação? Ela, mas meu olho fecha. Não fecha. Ela, nossa, é mesmo? Não fecha. Porra. Então, gente, essa questão da percepção do quanto tempo demoram os efeitos... Prestem atenção em todos esses detalhes, né? Boa, gostei.
Inclusive, amor, você viu que no debate dos presidenciáveis lá, teve o... Acho que era o candidato do Novo, que virou meme, né? O cara falou um tempão sem piscar. Olha só. Eu acho que ele tá desidratado. Pode ser, né? Tá, ó. Bom, aí mandaram aqui, ó. Eu uso diariamente e nunca mais fico sem. Excelente, indico para todos. Isso aí. Não, gente, esse sal é fantástico. Então lá tá aí, vem galera, a dona Ana. você. Obrigado, Ana. Pera que tá chegando pergunta aqui, amor. Pera, vamos lá. Meu Deus do céu, vai ficar 10 horas de podcast. Eu Não adoro, tem cara. problema. Adoro. Pode Vou fazer os secar, cortes. olha só, pode secar no sol sem perda de nutrientes. Como assim? Secar o sal, porque assim, ó, a gente falou até de secar na panela, lembra que a gente já falou sobre isso? O sal, ele é mais úmido do que o normal. Tá. No Então- saleiro ele empedra tudo. Ah, e aí, vamos lá para as dicas, né? Eu, quando tô cozinhando, eu ponho uma peneirinha no meu saleiro, que eu tenho um saleiro maiorzinho, né? Com tampa, vedado. Então, eu coloco sal na peneira e aí eu peneiro, por exemplo, para fazer uma salada, para temperar uma salada, eu vou com a peneira. Para fazer uma pipoca, eu vou com o sal na peneira, porque a peneira solta ele e fica ok. Só que tem gente que gosta de secar. A Nicinha secou na panela, né? Então a gente já perguntou isso. Dá para deixar ele secar ou no sol ou até na frigideira ali dar uma secadinha? Perde nutriente? Não perde? Pode fazer? Tem clientes mesmo que fazem isso. É? Inclusive, agora eu lancei um sal chamado Divina Mesa, que ele é um pouquinho mais grosso, daí serve para os moedores, né? Ah, Mas tá. mesmo assim, às vezes fica úmido, a pessoa pode dar uma secadinha rápida ali para não atrapalhar a cocção muito alta. Realmente Não vai. é para cozinhar o sal, né? É só Exatamente. para dar uma Apesar secadinha. que vai cozinhar na comida também, mas assim, o ideal é você. Quando as pessoas reclamam que ele empedra e que ele é muito úmido, eu adoro. É, porque é o Então, natural. é um elogio. Que é natural, Aham. né? Não tem química, né? É. Então não vejo problema, mas a pessoa pode achar uma forma de poder, como você falou, cada um acha uma maneira. Isso. E o sal comum, ele empedra desse Não. jeito? Não. Não. Por quê? Que é Porque, química, né? porque ele não. Ó, só pra você ter uma ideia, esse sal nosso, ele vai cristalizando, ele vai formando uma pirâmide de 4 lados naturalmente. É Doido verdade. isso, né? É Doido verdade. isso, cara. Doido, né? E as pirâmides são de 4 lados. Daí pode entrar naquela parte mística, parte esotérica e tal, mas que tem fundamento. Uhum. Tem um- Porque de forma natural o sal faz isso. Essas as ligações. Sim. É muito legal. Bom, vamos lá. doido A isso. outra pergunta é: qual a quantidade ideal do uso diário para uma pessoa adulta? A gente já falou aqui que pode ser de 2 a 30 gramas, né? É. Mas tem uma quantidade ideal? Você fala assim, dá para calcular por peso ou por tamanho ou por... Ou não? É isso aí, É isso aí. é do paladar. O corpo fala, o corpo sente. E a pessoa percebe, fala assim, porque, por exemplo, nos jejuns prolongados, que minha mulher fez, que eu fiz também, 19 dias de jejum, ela falou assim, tô tomando água com sal, eu falei assim, não quero nem ver na minha frente. Eu quero tomar água, eu não quero sal. Agora porque eu já tava com muito, entendeu? E aí o paladar Aí não... o corpo manda, o corpo fala assim, não, o corpo sabe. As pessoas desaprenderam até isso, entendeu? O corpo sabe tudo. Então, Sim. uma dica bem simples. Vai na frente do buffet, algum lugar, e você condiciona. Se o meu corpo for pra frente, é sim. Se for pra trás, é não. Aí você olhou aquela comida, ele dá uma Sim, balançadinha. Mas aí já é muito evoluído para as pessoas. Elas só vão na batata frita. Mas na batata frita, o corpo cai em cima. Vai. Né? Cai de boca, cai de boca. Desmaia em cima Desmaia, do né? A buffet. costela? É. A costela cozidinha? Costela, Nós o já- Michael abraça, velho. Nós Chega a já abraçar. sai assim. abraçando. Bom, aí a pergunta aqui, né? O pessoal não tá assistindo a gente ao vivo. De onde vem o sal? Nós já falamos, né? É. Que é do alto mar. A outra, amo, por favor, espalhem isso para as pessoas mesmo. Sal não mata, ele cura. Ele cura. É isso O aí. sal adequado, né? É esse sal, né? Esse sal aqui. Eu tenho uma isso aí. pergunta, talvez a gente não tenha feito de forma clara, mas é o lance da hipertensão, né? Por que esse sal ajuda no controle da hipertensão? E não prejudica, não causa a hipertensão. Então ele ajuda, na verdade, a regular a pressão arterial. Então quem tem pressão baixa, aumenta, quem tem pressão alta, ele vai baixar. Porque ele estimula tudo aquilo que a gente falou, né? Os movimentos peristálticos, melhora a questão do sódio-potássio, nessa troca. E
E aí entra também essa questão de hidratar. As pessoas não tomam água. E um corpo sem água é natural. Então, acontece, por exemplo, se a pessoa pegar uma colher desse sal aí, colocar um pouquinho de água e tomar, sabe, e não tomou bastante água, a água é importante para lubrificar, para aumentar, né, o arrefecimento do corpo, enfim. Então eu vejo que as pessoas tomam pouca água, independente do sal. Quem tem pressão arterial. E esse sal aqui, a água com sal, ela dá vontade de tomar mais água. Porque eu não sei se é porque a gente fica com aquele salgadinho na boca, se o corpo vai pedindo mais. Sabe? Parece que você vai ficando com sede. É que fica gostoso, na verdade. Fica gostoso, mas parece que o corpo, ele fala, eu quero mais, sabe? Aquela sede não é aquela sede de meu corpo eu tô, meu Deus do céu, sem água. Não, é aquela sede de eu quero mais disso aí. Perfeito. Né? Perfeito. Então você vê aqui, ó, nós começamos a tomar água com sal aqui, eu já tô, acho que no quarto copo já. Porque é muito gostoso, o corpo a boca vai ficando sequinha, assim, parece que a boca vai pedindo, sabe? Toma mais, toma mais. Então, a pressão arterial, quem fizer o uso do sal, em 2, 3 meses, ele já vai sentir a diferença bem impressionante no corpo. Porque a gordura visceral, ela é um ótimo estimulador de pressão alta. Porque ele vai pressionando ali, e pressiona o rim, que a pressão alta está ligada aos rins. Claro. Incrível isso, né? É doido, né? Porque a pessoa tem uma questão mecânica, né? Mecânica, literalmente. Mecânica de verdade. Mas como é que pode? A pressão arterial tem a ver com os rins. E tem a ver com os rins. Claro, os rins são filtros, né? É o sistema hídrico do corpo. Sistema hídrico, E essa questão mecânica é muito louca, né? Porque quando tem muita gordura visceral, tá apertando ali o órgão, né? Então imagina quando você aperta o seu braço aqui com a mão aqui, você prejudica o funcionamento dele, né? Agora, se tem lá uma gordura visceral, um volume que não deveria estar ali, tá pressionando os órgãos, obviamente, né? Que vai dar problema, né? Agora, sabe o que é legal nessa história toda? O cara que tá mal, com pressão alta, gordura visceral, quando ele volta pro estado normal de saúde, aquela resistência, aquela força que ele conquistou, acaba virando daí, em vez de... Antes era um ônus, virou um bônus, porque agora as artérias estão mais fortes, tudo está muito mais forte, porque aguentou aquele cara, aquela pessoa totalmente desregulada. Aquela condição adversa, né? Imagine quando ele está inteiro, o cara não tem o que ele não conquiste na vida. É muito louco, né? E dá força para conquistar essa harmonia familiar, essa coisa de honrar o pai e mãe, essa biologia ancestral que influi, essa coisa de se sentir pertencido, que daí a pessoa começa a gostar de si e fica mais fácil, perde a vergonha, o orgulho idiota das coisas, né? Sim. E força para viver a vida, né? E força para viver a vida. Porque a vida é o seguinte, quando alguém pergunta assim, cara, mas para você, o que é a vida? Meus filhos perguntam, né? Pai, o que é a vida? E essa pergunta eu fazia pro meu pai não sabia responder. E eu descobri o que é a vida. A vida é uma coisa só. É movimento e diversão. A vida é movimento. Se não tiver movimento e diversão, não tem vida. Não tem vida. Sabe? Tudo existe por causa disso. É movimento e diversão. Foi falado isso no livro, não foi? Sobre movimento? A vida é movimento? Ah, é? Não foi? Foi falado isso. Que a vida é movimento. Só que é o seguinte... O que tá vivo se move. Só que é o seguinte, naquela época não tinha uma escravidão branca como tem hoje. Qual o problema? Porque antes as pessoas brincavam mais. Isso eu digo as pessoas, não só criança. E hoje as pessoas não se divertem mais, não brincam mais. Por exemplo, andar de balanço, que para mim é o símbolo máximo da felicidade, né? Que é se balançar. Literalmente assim no balanço, tal. Você pega a pessoa mais sisuda, mais velha, mais chata do mundo, põe no balanço, o cara vai abrir um sorriso, não tem como. Porque ali mexe com a questão orgânica, né? Que é a adrenalina, dopamina, adrenalina, cortisol, não sei o que, depois volta, é isso, né? E aí eu vejo, sabe, então o objetivo da vida máximo é movimento e diversão. Não estou dizendo que o objetivo, por exemplo, cada religião, cada crença tem a sua. Uhum. Não, aqui é um umbral, não, aqui é uma experiência humana, não, aqui é um estágio para ir para não quero entrar nesse aspecto. Te digo o seguinte, nesse momento aqui agora, o objetivo é viver uma vida com movimento e para se divertir, com diversão, né? Faz sentido. É porque a vida, sabe, então, o que você lembra do... perguntava? Era o Albujanra que perguntava o que é a vida? Quem perguntava direto isso. Nossa, cara, eu ficava doente que saí, cara, ainda bem que você lembrou, amor.
Pense, como que era o nome do programa lá, cara? Provocação. Ele perguntava, né? Então você podia ir lá no Albujanra? O que é a Mas vida? isso eu descobri faz pouco tempo. Faz Então... uns 4, 5 anos. Não, mas é de tudo que eu estudei, não sei o que, é isso. Aí você tenta falar qualquer coisa, sempre vai cair no movimento, que é o que você falou ali, ele viu, mas entra na diversão, porque não faz sentido a vida sem isso. Porque isso é ser feliz, né? Isso é. Entendeu? Porque você vai pra praia lá, pra entrar na água, é movimento e diversão. Você vai se divertir, vai fazer não sei o que e tal. Então, a vida é isso, o objetivo maior é isso. Então, as pessoas mais pobres, e que têm mais pobres no sentido que mais carentes financeiramente, elas estão mais próximas, talvez, da felicidade do que o cara que tem muito. Nesse sentido, né? Nesse contexto, né? É porque o cara que tá, uma criança lá, tá próximo de andar o pé no chão, né? Brincar de bola ali, dar um mergulho na enchente, né? E o rico é aquela coisa travada, sem vitamina S, sem não sei o que, e sem não sei o que e tal, e aí tudo controladinho, né? Mas a vida é movimento. E o que o sal, a água, o sol, tudo isso estimula o movimento. E a pessoa inflamada, qual é o problema dela? Ela tem problema em movimentar. Tudo parado. Tudo entupido, né? Tudo entupido, mocado. Já que o nosso assunto aqui é muito louco mesmo, que nós falamos de tudo, você falando do movimento, eu penso muito na questão dos 4 elementos, né, dos 4 temperamentos humanos. E eu fico pensando na relação entre eles, né? Então, para quem não sabe, todos nós temos um temperamento humano, que a gente nasce com ele. Esses temperamentos são baseados nos elementos da natureza. Então, Não, baseados não, né? Existe uma analogia que é feita para a gente entender esses temperamentos, né? Que compara eles com os elementos da natureza. Isso, amor, muito obrigada. Então, tem pessoas que se assemelham ao ar, que sou eu, por exemplo, né? Então, eu sou uma pessoa, que são os conhecidos como sanguíneos. Então, o meu jeitão de ser é muito parecido com o jeito do ar, né? Eu sou uma pessoa totalmente que voa, né? Que expande, que preenche os ambientes, que onde chega, né? Chega chegando, né? E tá. O Luiz, por exemplo, é o terra, né? É rocha, uma pessoa firme, uma pessoa mais... E aí eu fico pensando na relação desses elementos, né? Então, por exemplo, o ar, quando ele se relaciona com a rocha, ele vai trazer leveza para essa rocha, porque para uma pedra rolar, ela precisa do empurrãozinho do ar, né? Para uma montanha se formar, ela precisa do movimento também do vento, né? E a montanha formada, ela canaliza o vento, ela direciona o vento. O vento, ele vai para onde a terra canaliza. Ou, se ele tiver, por exemplo, com a água, o vento fazendo interação com a água, é o mar, né? Que o vento faz com que o mar tenha movimento e forme as ondas, né? E traga essa alegria, né? Essa vida, né? Essa vida, né? E quando o ar se relaciona com o fogo, ele dá vida também pro fogo. Atiça. Porque o fogo, ele atiça, né? Ele queima o oxigênio, né? Perfeito. Então eu fico pensando nisso, nessa interação, né? Dos elementos, né? Dos 4 elementos da natureza, junto com esse movimento, né? Que é esse movimento com essa diversão que traz essa felicidade, esse sentido de vida. Então, quando a gente consegue entender o nosso movimento e se divertir com ele, perfeito. A gente consegue ser feliz na vida. Atingiu a plenitude. Porque eu falo pro Luiz, por exemplo, ele é rocha, eu sou ar. Se ele fizer uma parede e eu bater nele, a gente vai ficar brigando ali o dia inteiro. Porque nem ele cansa, porque para ele ser uma parede é natural. E para mim, que é o vento, entendeu? Então a gente poderia ficar brigando ad eterno. Agora, se a gente aprende esse movimento, em vez de, né, de se bater de frente, um conduzir o outro nesse movimento com diversão, doido isso, né? A gente consegue ser feliz na vida. É isso. E aqui presente, aqui agora, né?
Mas a vida é isso aí mesmo. Não Olha é depois. onde que eu fui viajar com o seu negócio. Essa foi viagem, mas assim, master. Mas é, não, mas é legal porque isso. o Fabiano me traz uns negócios desse. Aí o que é a vida? A vida é movimento e diversão. É porque todo mundo é que eu já vi vários filósofos maravilhosos que eles dizem, cada um, o imperativo reprodutivo. A vida é você reproduzir. Aí tem outros que falam, não, a vida... Então você olha a vida é ter convicção. Vários aspectos. Né? Cara, tem de tudo. E tudo tem fundamento. Verdade. Mas se colocar num caldo assim e for tirar a essência da essência da essência da essência, cara, é movimento. E aí entra a história da diversão, porque senão não faz sentido. E você, por exemplo, quando você lembra do teu pai, da tua mãe ou do teu avô, lembra de um carro. Você não vai lembrar do Corolla, último ano que ele comprou. Você vai lembrar daquela Kombi lá, velha, que vocês andavam lá dentro brincando, se batendo lá dentro, entendeu? Era um movimento com diversão. Ai, que saudade daquela Kombi velha do meu avô. Doido isso, né? E não é do Corolla novinho, o Del Rey dele que ele tinha. Que não podia nem tocar. Né? Entendeu? Mas e interessante falar do oposto também. Doença é exatamente o oposto disso, né? É se paralisar. É estagnação. Estagnação física e emocional. E tristeza, né? E tristeza, né? Obesidade, por exemplo. Eu tinha pensado nisso. Obesidade é uma estagnação física. Gordura visceral, por exemplo. Aquilo ali é um tecido adiposo que se instalou ali e parou. Estagnou tal. A circulação sanguínea está meio estagnada. O metabolismo estagnado, está tudo parado. Fisicamente, né? Fisiologicamente, né? Inclusive, a Wilma fala isso, né? Qual que é o contrário de vida? Qual que é o contrário de vida? Não é morte, porque o contrário de morte é nascimento. Exatamente, morte e nascimento. Qual que é o contrário de vida? Vida não tem contrário, vida é eterno. É estagnação. É reclamar. Porque para você reclamar, você tem que parar. Você tem que parar. Você tem que estagnar. Para você reclamar de qualquer coisa, você tem que parar para reclamar, para olhar para trás, para... Boa, gostei. Então, o contrário de vida é estagnação. Doido isso, né? Olha que louco. Que é o movimento, né? Então, vida é movimento. O Paulo dos Cavalos fala uma coisa bem legal, assim, que a maior distância entre a morte é a alegria. Entre a morte e o quê? Entre a pessoa e a morte é a alegria. A maior distância é a alegria. Por quê? Porque é o contrário é verdadeiro, né? Como você falou aí. Porque quanto mais alegre eu estou, ninguém morre feliz. Longe... Aquela morte, ninguém morre alegre, né? Mas a alegria, ela é alcalinizante. Ela te leva pra vida, leva pra vida, te dá esperança, se movimenta, entendeu? É outra coisa. Agora, quando a tristeza, ela é mais próxima da morte. Mortal, né? Como a herança olha pra morte também, né? Como ele fala, né? E vocês falam nas constelações, né? A herança, toda herança, ela olha pra morte, né? Pois é, para explicar esse ponto aí, é que a herança, ela, primeiro que, vamos falar de herança de dinheiro, né, só para exemplificar, ela olha para desgraça, né, alguém morreu, né? E aí você tem que parar a sua vida que você tá mandando para frente, tem que olhar para trás, né? E aí você vai olhar algo que você não gostaria. E aí dá treta. É mais ou menos por aí esse papo, né? Sem se aprofundar muito nesse, né? Porque, meu Deus do céu, nossa. Esse aí é pra cancelar nós tudo aqui várias vezes, né? Não, mas se tiver alguém assistindo e tiver... eu sabe que uma coisa, agora a minha intuição berrou pra falar isso aí. Mas se tiver alguém assistindo agora e tiver com muito patrimônio, não tiver patrimônio, e resolva isso já em vida. Pra não gerar um problema sério pros seus... Porque acaba virando, né, um inferno na vida das pessoas. E aí um dos segredos que eu descobri também é que o grande segredo para você tornar seus filhos de sucesso e bem-sucedidos é você queimar tudo antes de morrer. Entregar para eles a capacidade de eles se virarem. Porque essa energia da herança, em muitos casos... Estagna. A maioria estagna. É estagnação. Estagna porque não foi conquistada, né? Agora, você quer honrar seus filhos, queime tudo em vida. Já aproveite. Vai viajar, vai fazer não sei o quê. Sim. E deixa os filhos olharem e falar assim, puta, não acredito que meu pai tá fazendo tudo isso, vendo minha mãe... É isso aí.
Vai fazer o teu, negão. Mas quem tiver dúvida, pergunte pra Juliana, pro Luiz como é que faz e vai ensinar. E antes que alguém fale, nossa, que Mike Pai é desnaturado, mãe desnaturada. Não, gente. Você vai dar as condições emocionais e educacionais para que seus filhos façam melhor do que você, conquistem mais coisas do que você conquistou, né? Perfeito. Com essa atitude, né? Consegue. Não é uma questão de largar os filhos à própria sorte, né? Não tem todo mundo fala assim, não, mas eu quero garantir o mínimo pra eles, tá? Eu quero garantir o mínimo é eles olhar pra você e ver que você foi o cara. Pois é, garante o mínimo financeiramente, mas não emocionalmente, né? E aí corta as unhas, os dentes, as asas, as pernas e os braços dos filhos e deixa eles lá mamando no dinheiro que você conquistou, sem forças pra lutar. E aí a hora que você partir, se eles tiverem um revés financeiro, se ferraram. Deixa eu ler as últimas perguntas aqui. Eu acho que a gente já respondeu, mas às vezes vem uma colocação diferente. É recomendado durante o jejum tomar água com sal? A gente já falou sobre isso. Então, sim, é muito recomendado, né? Porque vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante e é 0 caloria. Isso. Não quebra jejum. Então ele não quebra o jejum. Não. Né? Isso é legal, não quebra o jejum intermitente. Uso excessivo de sal integral pode dar alguma reação além de física no emocional também? Não. Não, porque o corpo sabe o que fazer. Vai eliminar. Inclusive os cálculos renais e os cálculos tal, eles são o sal ajuda a quelar e a ir limpando e zerando esses cálculos. Esses cálculos são excessos de cálcio e outras coisas que precisam de outros minerais para ir raspando e levando embora. Para drenar. Okay. Qual a forma segura de usar em caso de pressão alta? Nós já falamos aqui. Faz a rampa, o início ali. Começa com devagar, pouquinho, vai indo e vai subir. Muita água. Acho que o mais indicado é a pessoa fazer um teste de verdade. Começa na rampa aí, toma uma vez e observa, só isso. Só isso. Mas bastante água, porque teve gente que tomou mas tomou água. Não, tem que tomar água pra poder... Normalmente o hipertenso... Imagina que você vai lavar o chão aqui, daí joga um monte de detergente e começa a esfregar detergente pra lá e pra cá. Cara, mas cadê a água? Mais sujou do que, né? Mas o hipertenso ele já não toma água mesmo, né? E aí, vamos falar, você falou agora da água e eu lembrei que eu dou esse exemplo, né? Você não limpa o chão com água, com pouca água e não limpa o chão também com suco, né? Então, mas aí me lembrou das receitinhas. Tem gente que gosta, por exemplo, de tomar água com sal, água com gás e um limãozinho espremido. Eu também. Fica bem gostoso, né? No meu jejum teve um momento que eu falei assim, não aguento, eu preciso de água com gás. Não usava limão, né? Só o sal. Mas com limão é legal pra saborizar, ou uma tangerina, alguma coisa assim. Dá pra fazer também. Dá pra fazer, mas quebra o jejum. Aí quebra. Se for fazer o jejum, quebra. Tá. Então dá pra fazer pra quem vai tomar sem ser de jejum. Tranquilo. Né? Dá pra botar um saborzinho ali. Tem alguma outra receita? É água com sal mesmo, né? Ou água com gás. É isso aí. Com gás é gostoso. Com cerveja é bom. Não. Com chuchu aqui, com cerveja. Com cervejinha é bom, né? Já tomei com limãozinho. Cara, sorvete com esse sal é maravilhoso. Ai, melancia. Meu Deus. Melancia? Como assim sorvete, cara? Sorvete doce. Os sorvetes mais fantásticos do mundo é com sal em cima. Que Passa loucura. assim pra você ver. Gente, não, mas a melancia... Agora melancia eu vou fazer, eu adoro melancia, vou fazer isso aí, não tinha feito. Você pega o garfo. Aí você põe o sal aqui, ó. Você vai chuchando o garfo pra ele sujar no sal, espeta a melancia. Deve ser hiper. A melancia por si só já é diurética, né? Deve ser hiper diurética. É uma explosão de sabores. Você não tem noção. E eu não gosto de melancia. Mas a melancia com sal. Gostei disso aí. Tá entendendo? Adorei isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ela fica maravilhosa. Então é isso aí, né? Acabamos? Não, esse podcast curtinho, nem viajamos, nem nada, nas ideias aqui, de boa, tranquilo. Né? Super tranquilo. Mas é ótimo, é sempre ótimo falar com você, Fabiano. Pra nós é um prazer, né? Pra nós é maravilhoso. Por isso que eu adoro fazer entrega aqui de sal, porque daí a gente fica conversando. Outro dia a gente fez, né, amor? Chegamos aqui, esse podcast deve estar dando o quê? Umas 3h30 agora?
Exatamente. Acho que já nós ficamos exatamente o mesmo tempo numa entrega que você veio fazer aí. Nada fora do comum, gente. Isso aqui é sempre que o Fabiano vem aqui em casa. Só que fica trocando, e essa troca, como, voltando lá na questão, a gente tá jogando um jogo que não ensinar pra gente as regras, a gente tem que ir descobrindo, daí vai descobrindo qual regra você descobriu agora nova. Cara, eu descobri que a vida é isso. E você, qual que é a regra? Daí você tem que ir tateando. Sim. E vai descobrindo o teu algoritmo, daqui a pouco você fala assim, cara, que show. Só que agora com a internet a gente consegue divulgar isso pra todo mundo e não precisar passar a bater a cabeça igual a gente bateu. Sim. Né? Imagina que depressão você se sentia um peixe fora d'água e você fala, cara, eu não adianta, não adianta. Né? Sempre a pessoa se acha excluída e tal. E aí depois você descobre e fala que não, cara, teu intestino tá arrebentado. Não, cara, você não tá se sentindo pertencido porque tua família não sei o que. Você começa a descobrir algumas coisas tão óbvias, né? E ajuda, hein? Cara, mas quanto sofrimento desnecessário podia ter. Muito. Né? Quanta energia gasta à toa que podia ter desenvolvido. Entendeu? Então, agora a gente pode compartilhar isso com todo mundo e nossos filhos, etc. Fica mais fácil pra eles. Porque a vida é movimento e diversão e acabou. E é isso que conta. É isso aí. Né? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E quem quiser, das pessoas que quiserem, como esse vídeo vai ficar no ar e tal, que quiser mandando pergunta, vamos mandando, a gente vai estar respondendo sempre com o maior carinho. E vamos fazer um próximo só pra falar de jejum. Né? Que aí a Rê vai vir pra gente conversar bastante, que ela fez 40 dias de jejum, é muita coisa. É a primeira pessoa da América Latina publicada a fazer. Muita coisa. Mas é possível para todo mundo, né? É uma ferramenta, um expediente divino, de fato. Sim. E que tá aí disponível para as pessoas fazerem, só que as pessoas nem imaginam o quanto que é extraordinário. Né? Exato. É libertador, né? Libertador. Como é a nossa conversa aqui, nosso objetivo da nossa conversa é libertar as pessoas, não é aprisionar, né? Exatamente. Pois é, então, cada vez que a gente vai conversando, trocando figurinha aqui, trocando ideia, aí a gente vai entendendo um pouquinho mais como funcionam as coisas. Então a gente aqui vai aprendendo e o objetivo desse podcast é para que você em casa também participe dessa conversa com a gente. Então comenta aí embaixo, manda suas dúvidas, tamo junto, fique esperto aí que tem mais programas como esse, mais gente interessante como o Fabiano aqui, nosso querido amigo. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, valeu! Tchau, gente!